É bom demais contar com a experiência do Marcelo Coutinho, tá aqui ao meu lado na bancada. Coutinho, você tem acesso à variação teórica do leilão e consegue enxergar para onde a coisa está indo. É um leilão tumultuado. Veja que o dólar ele começa numa perspectiva de queda e vai diminuindo a perspectiva de queda. 0,38 agora, 0,32, 0,29, 0,28 agora eu tô conseguindo enxergar aqui. Vai havendo uma redução em máximas intradiárias, mas a moeda americana, no primeiro instante em que falamos, começa para baixo, quebrando a expectativa que todos nós construímos ao longo das últimas 2 horas de cobertura. Vamos ver como isso se mantém. Não estranhe se o Banco Central intervir de alguma maneira. Nós já estamos pesquisando também no paralelo se há alguma atuação do Banco Central, painel Mover Pro de olho nisso. O Indifut, até me parece, porque veja, está caindo 0,60%. O Indifut não sobe programado, o Coutinho também vai falar com base no Indifut, na variação teórica. Pois não, Coutinho, bom dia para você. Bom dia, lindão, bom dia a todos. Pessoal, olha só, o gráfico está na tela. O índice do seu lado esquerdo. Então o índice cai no dia de ontem, rompe esse canal de alta. Tá? Então esse movimento de alta de curto prazo, ele acaba ficando preterido. Esse canal, inclusive, a gente pode pegar e limpar, não preciso dele agora. Então o que eu tenho? Eu tenho um movimento de correção. Se você olhar um macro, e aí acaba sendo um macro mais longe, ele ainda é altista. Agora, no curto, ou seja, hoje, semana que vem, eu tenho uma queda. O ativo, para mim, ainda em leilão, a 1,36435. O próximo suporte, 1,34680. Conta rápida, 1.800 pontos de queda. Então você tem aí o mercado corrigindo, corrigiu ontem, corrigiu antes de ontem. Agora, a priori está no 0 a 0, vamos ver como é que comporta. O Beta está extremamente certo, assim, a palavra do dia de hoje é cautela ao extremo, tá? Porque o mercado, não só pelo direcional, mas por uma eventual notícia ou comunicação que inverta isso de uma vez, né? Então, o externo ruim, aqui agora já deu uma azedada, então por favor, atenção. Dólar cai, R$ 5,719. O dólar do seu lado direito lateralizado, R$ 5,644, R$ 5,767. Lamentavelmente um canal enorme, o candle de ontem mais de 100 pontos. E agora a gente, por enquanto, no dólar, o que também é ruim, você está dentro de um canal lateralizado, direcional fica ruim, day traders de plantão, por favor, atento. A gente não briga com a realidade, a gente a reconhece neste momento. E o Guilherme Cunha é o próximo a falar. O que nós estamos vendo é uma fotografia absolutamente distinta daquilo que a conversa com os nossos contribuidores e o pesado tom do noticiário, assim como a repercussão dos agentes de mercado pelo X e afins, havia construído. É um Indifut que avança, timidamente, 0,20, mas convenhamos, é um avanço para ser considerado e muito considerado, em se tratando do noticiário negativo que sugeria realização, não alta. O Indifut está avançando, quebrando o que o contexto muitas vezes sugeriu. E o dólar segue caindo 0,80%. Por hora, não chegam informações de intervenção por parte do Banco Central. Nós estamos monitorando, mas de maneira contraintuitiva para muita gente, o dólar está indo para baixo, R$ 5,718 é o que temos no momento. Vamos ver se esta é uma foto isolada e o filme há de mudar, ou se, ao contrário do que se imaginava, o que nós temos diante de nós é apenas a sequência de um movimento estrutural que estava acontecendo ao longo dos últimos meses. Nada mais complexo e por isso fascinante como o mercado, que muitas vezes consegue quebrar as expectativas. É só a primeira foto de um dia que tá só começando. O Guilherme Cunha traz pra gente a primeira leitura. Gui, bem-vindo. Surpreende essa abertura do mercado de futuros até o momento? Qual que é a sua interpretação e expectativa pro dia? Bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Sextou, um sextou diferente. Léo, vamos lá, começar primeiro pelo dólar, tá? Que eu acho que é onde nós temos uma assertividade giga. Dólar, eu vejo que ontem nós tivemos pela primeira vez um distanciamento da formação do ajuste para o fechamento superior a 100%, nem mesmo em pandemia, conflito geopolítico ou na problemática fiscal que nós tivemos no ano passado, tivemos uma diferença tão grande, o ajuste lá embaixo, fechamento lá em cima, e esse cenário deixa extremamente desconfortável todas as posições. Então ontem, quando saiu aquele movimento, né, que a gente brinca do Kinder Ovo, né, saiu o IOF, depois saiu um monte de coisa junto, o mercado panicou e decidiu a qualquer preço encerrar as suas posições. Então teve gente comprando, teve gente saindo da venda e elevou o patamar desse dólar numa magnitude muito insana. Porém, nós tivemos algumas mudanças aí já no período
matinal, que faz com que o fechamento de ontem seja menos atritado do que hoje, no que diz respeito à seara realmente dos riscos, né? O que deixa a situação chata no Brasil é a instabilidade, que daqui a pouco a gente pode ter uma outra notícia que impacte para cima. Porém, o dólar, na movimentação do formato que foi ontem, era muito difícil nós termos hoje uma continuidade desse movimento. Então, até 5,70, 5,702 para ser mais cirúrgico, o dólar pode naturalmente retornar para poder organizar a casa, que ontem foi muito atritado o fechamento. Bolsa para mim é para baixo, é questão de tempo. E dólar para você, reforça, é para cima, é questão de tempo, ou você compra esse dólar baixista? Dólar ficou no preço, eu acho que esse 5,80 que a gente pode vir a bater nos próximos minutos, /hora, pode ser já uma extremidade para essa sexta-feira. Aí, depois de uma devida confirmação de como é que vai ficar essa bagunça do IOF, a gente pode falar de um dólar acima dos 5,80. Caso contrário, hoje corre um sério risco de a gente continuar mantendo essa abertura mais baixista e termos um fechamento próximo dos 5,70. 9h06. Licença, Gui. Amigos, o dia de hoje, Quiz do Destino, concentra um noticiário pesado local e também concentra um noticiário que se tornou pesado da porta para fora. Eu peço a atenção de vocês para que a gente viaje lá para os Estados Unidos, porque nós temos um outro pregão a partir desse destaque urgente do painel Mover Pro mais cedo, segundo o qual Trump disse recomendar uma imposição de tarifas na ordem de 50% à União Europeia a partir do dia 1º de junho. Então, enquanto o mercado digere as medidas sobre o IOF aqui e o dólar por hora segue recuando, nós estamos de olho, veja que o Indifut já vira. Agora nós temos o Ibovespa Futuro caindo 0,19%. E não estranhe se esse efeito sonoro bater mais vezes. Dê uma olhada na minha tela aqui, deixa eu ver se eu estou compartilhando, estou sim. O DXY, o VIX, os yields de 2, os yields de 10, os yields de 30. Olha o que está acontecendo com o VIX. O VIX decola 21,07%. Nós estamos de volta a 24,76 pontos. Fica até difícil, editorialmente, eu confesso, com qual notícia a gente fica mais, porque no GC só cabe uma. Se a gente destaca as tarifas que Trump sugere em relação à União Europeia e a forma como isso tumultua o tabuleiro e diminui o apetite pelo risco da porta para fora, colocando um clima de aversão global ao risco, uma busca por proteção de capital, ou algo que subiu demais nas últimas horas, que foi o noticiário local relacionado às medidas do IOF. Uma cobertura muito complexa que a gente tem para organizar para vocês, com o VIX disparando 22,6%, o DXY caindo 0,39%. Para quem vê algum fundamento na lógica da moeda brasileira mais barata, da moeda americana mais barata no Brasil, esse pode ser um alento. Olha, há sim um fundamento que ajuda o real a se apreciar. O dólar está tomando uma pancada, uma porrada de tudo quanto é moeda, inclusive de emergente no mundo hoje. Então isto pode atenuar a parada. Por outro lado, o apetite pelo risco, e aí pensando na Bolsa, difícil imaginar a resiliência do Ibovespa e do Ibovespa Futuro. Você vê que o destaque inicial do Guilherme Cunha apontou justamente para isso, que ele não compra essa fotografia de alta da Bolsa Brasileira. Ele falou, é questão de tempo. Foi questão de minutos. O Indifut já está no terreno negativo, mas timidamente com 0,15% de marcha ré. Veja a curva de juros americana. Ela recua pelo amor ou pela dor? Pela dor, não é? Porque volta para o primeiro plano da precificação a ideia de que mais taxas, mais tarifas, portanto, menos eficiência econômica, contrata desaceleração, que por sua vez contrata menos inflação, que por sua vez vai abrir pela dor espaço para o Federal Reserve eventualmente manejar corte de juros. Resultado? Taxa de 2 anos, yields de 2 anos fechando 7 pontos base e meio, yields de 10 fechando 7 pontos base, yields de 30 fechando 5 pontos base e meio. É assim que nós estamos. Coutinho, vamos para os índices acionários na plataforma Black Arrow da Nelogica para medir o comportamento de Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 futuros. Sempre que eu tiver nessa tabela da volatilidade, Coutinho, já pode armar esses 4 indicadores para a gente ver como é que o apetite pelo risco está. E o Coutinho vai falar no momento em que Tesla, que chegava a subir 1,5%, passa a cair 1,20%. Amazon, que chegou a ficar no 0 a 0, caindo 3%. Meta,
cai 2%. Google, que vem sendo a grande estrela das 7 magníficas nos últimos dias de pregão, já cai 1,6%. Nvidia recua 2,7%. Apple está caindo 3,6%. Abriria ali na faixa dos 198, possivelmente 197 dólares. E Microsoft tem um recuo de 1,17%, ou seja, todos os sinais que algumas das 7 magníficas passavam de 0 a 0 ou grande apetite pelo risco, na proporção como o Google, que chegava a subir mais de 2%, todos esses sinais foram anulados. Vamos aos gráficos com o Coutinho. O show é seu, meu amigo. Vamos lá, pessoal. O Outlook da semana. A gente vai encerrar praticamente com o que a gente vinha comentando durante a semana, né? Então, lateralizava com viés baixista. É o que a gente vinha falando. Então, essa afirmação, ela se reforça. Dow Jones segue agora baixista, perde o seu suporte. Eu vou perdendo aquela minha figura de envelope de alta. Quando eu olho para S&P 500, 5.750, rompe, ainda que sem confirmação, também o meu fundo, que começa, de novo, a neutralizar o meu envelopão de alta. Olho para Nasdaq e Russell 2000, praticamente igual também, caindo nos últimos 4 dias úteis. Então, fazendo aí um wrap-up do mercado americano, aquela lateralização que era ainda benéfica para uma eventual alta, começa a ficar mais difícil e o mercado começa já a montar, para mim, um início de um processo de correção. Então, de novo, quem está comprado em ativos americanos ou via BDR Brasil, por favor, atenção, porque o mercado ensaia nos Estados Unidos o início de um processo de uma correção. Correção, portanto, nas bolsas americanas, de maneira estrutural, pode ser o início desse processo, chama atenção o Coutinho. Gui, que dia é esse? Um 23 de maio muito importante, complexo de ser organizado, e mais com uma precificação de aversão ao risco clara, porque os dois sinais, tanto da porta para fora quanto da porta para dentro, apontam para isso, fuga ao risco. Na dúvida, não faça nada, né? Em determinado momento, nós estávamos no benefício da dúvida, então na dúvida comprava. Deixa a bolsa subir. Já chegou numa região que desde, sei lá, segunda, terça-feira, era desconfortável o contexto de bolsa brasileira. Na dúvida, hoje, fique de fora, o fechamento vai ser algo extraordinário para os estudos da próxima semana. E o final de semana também deixa mais claro o que está acontecendo fora e dentro aqui do nosso país. Hoje vai ter mais uma bateria de discurso com toda a certeza. De novo, lá fora também a mesma coisa, acho que o Trump também acordou azedo, está aproveitando e já jogando todo o mercado para baixo. O ouro, que estava bonitinho, claramente numa perspectiva baixista, dá toda a reviravolta. Então é uma cena, não lembro quem que falou aqui pela manhã, a gente já vivenciou, né? A gente já sabe como é que funciona. A única dinâmica levemente diferenciada para o dia de hoje acaba sendo no cenário do câmbio. O dólar, já aqui Brasil, não é o real, já tem uma apanhada significativa, é um recuo global. Ontem já colocaram bastante pânico. De novo, nós nunca vimos um fechamento tão distante assim do ajuste, o que nos beneficia como trader. Agora, na bolsa, na dúvida, não faça nada. É muito convidativo comprar, temos que ser bem racional, porque a gente vinha falando, né? Todo mundo, mudou estrutural, juros para baixo, bolsa 189 mil pontos, essa queda é muito convidativa para compra, visto que se estava barato ontem alguns setores, imagina hoje, né? Mas o final de semana e o Brasil, feito por brasileiros e Brasília bagunçando, na dúvida, deixa para segunda. Muito bem, Gui, obrigado. 9 horas com 14 minutos. Atenção, pessoal, o nosso GC, ele tenta encontrar o melhor denominador na união dos dois mundos que apontam para a fuga ao risco. IOF no Brasil e tarifas de Trump, a fuga ao risco dispara. Veja, não há uma coerência nisso quando nós olhamos para o dólar, mas essa coerência é construída quando a gente vê o que está acontecendo com o dólar a nível global. A moeda americana está caindo em função da dor que o mundo precifica quanto à fraqueza da economia americana no que diz respeito a novo capítulo de taxas impostas por Trump contra a União Europeia. Nós estávamos num mundo em que, por 90 dias, as taxas haviam sido reduzidas para o piso dos 10%, enquanto as negociações aconteceriam entre Estados Unidos e diferentes países ou blocos. No caso de Estados Unidos com o bloco europeu, que 10% que nada. O Trump diz sugerir
O verbo é esse. Recomendar uma imposição de tarifa de 50% à União Europeia a partir do dia 1º de junho. Que tá aí, né? Dia 1º de junho, para sermos precisos. Não é a próxima segunda-feira, é quase a seguinte, porque dia 1º de junho vai cair no domingo. Vai cair num domingo. Junho... É isso aqui. A gente tá no dia 23, é sexta-feira, então domingo, dia 1º de junho. A gente tá o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, praticamente 8 dias para essa nova realidade de 50% de imposição de tarifas em 50%, portanto, contra a União Europeia. Isso da porta para fora inverteu completamente o apetite pelo risco, como nós dizíamos. Da porta para dentro, Coutinho, a gente volta a repercutir. Veja lá, o Ibovespa Futuro brigando para se manter no positivo. O que pode estar por trás disso? Neste momento, o EWZ cai cerca de 3%. Ou seja, os ADRs brasileiros colocados numa cesta com uma proporção diferente para cada um desses papéis registram em média uma queda de 3%. Os ADRs de Petrobras, só os ADRs de Petrobras, estão caindo 1,3%. Os de Vale 1%. Gui, não parece óbvio, e de repente é aí que tá o perigo, mas não parece óbvio que esse Indifut é venda? Não parece óbvio que a direção desse Bovespa Futuro tá indo para baixo? E quando eu digo que é perigoso, e aí desculpa, Coutinho, eu quero checar o fundamento com o Guilherme antes, quando eu digo que é perigoso é que quando a coisa parece muito óbvia, geralmente pode ter um boi na linha, mas do ponto de vista do contexto, do fluxo, do fundamento, é difícil olhar para esse Indifut e entender. O dólar eu até consigo embalar. Houve um recuo do governo, a primeira parte dos anúncios de ontem foi bastante positiva pelo mercado e o dólar está mais fraco a nível global. Eu consigo enxergar um dólar que, apesar dos ruídos, permaneça no terreno negativo, ainda que timidamente. Agora, eu não consigo enxergar esse Indifut no verde, hein, Guilherme Cunha? Pois é, Léo Levati, não, você deu uma aula da aula, né? O dólar tem dólar sempre 58 diretrizes para poder justificar qualquer tipo de movimento, mas tem mais diretrizes para controlar do que para espanar. E quando todo mundo na internet, aqui é o melhor indicador, Léo, todo mundo ontem joga dinheiro para o exterior, independente do IOF, dólar vai para 6, esse é o maior cenário que está errado a precificação do dia anterior e o mercado consegue estabelecer uma conexão com o racional. Né, o mercado soberano e coloca ali panos quentes a toda a cornetada. Bolsa está muito mais óbvio para a queda, como você pontuou, 99% dos indicadores também estabelecem as movimentações para baixo, mas tem aquele 1%, como já dizia Wesley Safadão, que é vagabundo e vai deixar todo mundo com muito medo de fazer uma venda aí após todo o cenário do dia de ontem. O problema é que fora também tá ruim, então, de novo, o que você vai fazer nesse Indifut? Eu não consigo vender aí não, Léo. Tampouco eu vou me envolver numa compra numa sexta-feira aonde tudo tá pegando fogo, né? Brasília, Estados Unidos, cenário global levando uma versão a risco. Vamos ganhar dinheiro no dólar, Léo. Segunda-feira a gente estabelece de novo esse Indifut. Aqui, nesse Indifut, é cada um por si realmente. Tem um ponto aqui importante, o chat ele tá alertando 2 pontos. Eu gosto muito aqui da colocação do Arley, ele diz assim, Léo, é um repique no meu entendimento normal depois da queda. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é o Renner Marques, eu vou convidar o Coutinho a ilustrar isso, dizendo, Levati, atenção à diferença entre o mercado à vista e o mercado futuro com base na foto de ontem. E aí isso a gente comentou bem mais cedo lá no Esquenta, de fato tem isso, o Indifut, ele continuou operando, certo? Depois que o Ibov à vista, ele estava já com o apito final. Então a gente viu, no caso do Indifut, uma discrepância ainda maior em termos de recuo. A gordura foi ainda maior. Então os ouvintes também estão alertando para isso, que eu acho que é um ponto bastante importante. Agora, com as devidas proporções, quando a gente olha para o EWZ ele tem restrições conceituais na hora de comparar, como eu venho explicando para vocês já no horizonte das últimas 2 semanas. Porque o EWZ, ao mesmo tempo em que a gente pode tratar com muitas aspas e asteriscos como o nosso Ibov dolarizado, afinal de contas, ele acaba sendo a cesta dos recibos de ações brasileiras negociados em Nova York, não dá pra gente equiparar uma coisa a outra. Você pode fazer analogia, mas o Ibovespa ele tem uma composição muito mais complexa, com muito mais papéis e com muitos mais pesos diferentes e proporcionalmente distintos. Então são alguns dos elementos que a gente vai buscar organizar. Agora o show é seu, Coutinho. Você fez um alerta importante em relação a Estados Unidos. Você sugeriu para o nosso público que a correção que o pré-mercado anuncia
pode ser o início gráfico de algo mais estrutural, daquele movimento de pullback que alguns dos nossos contribuidores têm sugerido. No caso de Brasil, como é que você está organizando o racional graficamente falando? Vamos lá, pessoal. Quando a gente faz uma comparação índice-dólar, então vamos fazer o seguinte, índice do lado esquerdo, índice Bovespa, do lado direito. Então, olha só, o que você tem, né? A colocação do Léo é corretíssima, né? Ou seja, o Ibov sai de campo antes e o mini índice continua, né? O índice futuro. Então, assim, você tem agora o reacoplamento de ontem, ou seja, o finalzinho de ontem, a queda, mais a manutenção. Por enquanto, a gente não pode falar de manutenção de queda hoje, né? Até porque o mercado hoje ainda está no 0 a 0. Mas você tem, sim, o reacoplamento do índice, que o índice não existe, o que existem são papéis que a sua composição matemática gera o índice. Então, no D0, na arrancada, o que você vai prever? Você vai prever uma correção para baixo, para que haja o reacoplamento da diferença do mini índice no dia de ontem para hoje, mas o humor de hoje, que a priori, quando você olha do lado esquerdo, tá aqui. Né? O candle, por enquanto, está sustentado em 2 suportes. Esse aqui é o candle do dia de hoje, mas depois de uma derrocada, da forma que tá. Então, concordo com o Gui também, né? Ou seja, você pegar e bater uma compra aqui agora, ok, compra especulativa sob suporte. Aí você vai ver na sinetinha aí como tá. Então, assim, é um mercado agitado, é um mercado volátil, tá? E requer realmente, assim, muita estratégia, muita paciência. É o tipo de dia que dá aula. Então, assim, se você souber aproveitar, eu acho que dá para você tirar grandes insights de dia como esse. Para terminar respondendo o Léo, sim, é o reacoplamento do dia de ontem, do fechamento do Ibov ao fechamento do mini índice no dia de hoje. Deve traduzir numa abertura jogando para baixo para fazer o acoplamento. O Ibovespa deve descer junto, mas deve descer na proporção de ontem, mas, falando de agora, dessa leve alta que a gente tem no momento. Ó, 9 horas com 22 minutos, a gente parece ter achado um denominador comum mesmo, e o João sintetizou isso bem, quando ele coloca, deixa eu localizar aqui a mensagem dele, é isso, ó. Léo, é isso aí, tá claro. O mercado futuro já caiu ontem com o mercado à vista já fechado. Hoje o à vista vai cair. E é a partir da abertura do à vista que o Indifut vai estar liberado para traçar uma nova direção. E me parece, Gui, que essa é a embalagem de tudo que nós construímos aqui, mais coerente, em cima com alguns dos destaques, sobretudo o seu inicial. Quer dizer, o árbitro apitou, o Ibov à vista parou no 0,44 de marcha ré. O Indifut foi na frente pra caramba, narramos isso aqui. Ainda assim, eu imaginava que o mau humor poderia dar sequência ao viés negativo do Indifut. Vem um repique e vem o aguardo. Nós estamos realmente aguardando o à vista abrir. O à vista vai incorporar a queda que o Indifut já entregou ontem e a partir daí nós vamos ver como é que o humor vai se dar. O Coutinho deixou uma provocação espetacular pro trader, né? Ele disse, é o tipo de dia que ensina. Por onde você pretende ir? Porque você falou prudentemente, Léo, nesse primeiro momento é observar. Na dúvida, não faça nada. Se acalma. Agora que a poeira está baixando e a gente consegue ver a primeira meia hora do mercado de futuros, você já ensaia algum movimento ao longo do dia? Oh, não, cara, pelo amor de Deus, eu tô vendido no dólar, eu fiz uma parcial grande agora no 5.702 e vou deixar de, tá? Porque o dólar pode voltar pro ajuste do dia de ontem, né? Pode ser utópico isso, mas o dólar, frente ao que tá acontecendo no mundo afora e essa saída, né, recuada média que o governo nos trouxe, pra mim, de novo, tudo que aconteceu na data de ontem pós-ajuste pode ter sido um pânico generalizado, desnecessário, e muito influencer vai ter que apagar o vídeo que arrebentou a boca do balão na madrugada na data de ontem. Então, sinceramente, dólar, já estamos vendidos, 5.702 parcial, deixa arder até o ajuste, vai protegendo, porque se subir, pega uma parcial, a gente tem mais de 20, 25 pontos de dólar. Índice, eu tô muito com o Coutinho, olha que vontade, ai, Léo, que alguém me segura para não comprar aí, mas, de novo, aí agora fica totalmente contra tudo e contra todos. A boa tá no dólar, não tá no índice, o índice só depois da abertura do mercado à vista brasileiro e mercado americano. A mão tá coçando para você comprar o Indifut a partir do repique que você vê da forte queda de ontem. É esse o racional, né, Gui? Movimento técnico, né, obviamente, teve uma queda muito mais expressiva, o Indifut escorregou muito depois também do seu devido fechamento, o índice quase teve 3.000 pontos de distorção do ajuste, então, putz, né, uns 500, 700 pontos da onde nós estamos, tá extremamente convidativo, sem justificativa alguma, movimento único e exclusivamente técnico, mas não vale o crime na sexta-feira não, mas não duvido de nada, tá, principalmente com esse movimento forte que nós estamos vendo no dólar, daqui a pouco a gente vê uma cinetada no Indifut, mas no dólar está muito mais fácil do que no índice. O índice está extremamente especulativo.
Gui, para pessoa que não necessariamente entrou na moeda americana, tá vendo esse dólar marretar para baixo, 1,08% de recuo, R$ 5,702, quase de volta estamos a 5,69. Essa pessoa que ficou de fora, diferente de você, conseguiu surfar um pouco essa baixa, essa pessoa ela faz o que nessa altura, não tendo participado da festa da queda da moeda americana hoje? Só não compra, né? Eu acho que, de novo, né? O pânico faz com que, contra-intuitivamente dizendo, todo mundo queria comprar dólar é a proteção, tal. Olha o que está acontecendo no dólar no mundo! Então, se você está pessimista Brasil, olha para a curva de juros, embarca nela, o Selic não vai cair e tudo mais. Quem não entrou na venda do dólar, só não compra, porque senão vai tomar uma tarracada, vai romper suporte e vai perder dinheiro. Então, Léo, de novo, o que estava muito caos na data de ontem, a abertura de hoje está premiando. E vou dizer uma coisa pra você, Gui, meu amigo Coutinho, Lucas, o Léo. Se tem uma coisa que o mercado ensina, é que você seja humilde. Pelo Exato. amor ou pela dor. Seja humilde, tenha humildade. Isso é um aprendizado constante. De coração, Gui. Praticamente todos, só uma pessoa que não, mas praticamente todos, por isso que eu consultei ontem, eu consultei muita gente, projetavam um dólar de saída mais forte aqui no Brasil. De saída mais forte. Não é o que a realidade entrega e não dá pra brigar com ela. Obviamente que o noticiário internacional ajudou muito. Muito. Essa peça, quem eu consultei ontem à noite, não tinha. E aí nós pagamos às 8h50 aqui na boca do gol pra abertura a informação do... Olha o que está acontecendo, olha lá, o Gui tá ganhando dinheiro. 1,25% de baixa, Gui. E digo mais, viu? Tô num campeonato aí que se eu não tiver agora nos top 10, ninguém vai estar. Porque, de novo, acho que todo mundo tá nessa ponta oposta. Então, de novo, né? Que nem você falou, humildade sempre, o mercado era o óbvio, né? O óbvio da bolsa para baixo. A gente, inclusive, falou isso aqui, né? Bolsa para baixo é questão de tempo. Eu acredito que, inclusive, daqui a pouco ela vai tomar a sua paulada. Mas tá aí, seus 500, 700 pontos que poderia surgir do repique técnico. Parabéns, Coutinho. Esse trade é seu. Tá aí na tela para todo mundo ver. Agora o dólar, de novo, o dólar, nunca vimos o que aconteceu ontem. Aí tem uma premissa básica de quando a gente ensina as pessoas no mercado financeiro aqui. Tudo que sobe meio que sem sentido ou numa velocidade extrema pode retornar na mesma intensidade. Se romper agora confirmando 5.702, a gente volta pro ajuste. Esperem esse dólar nos 5,65. 9,27. Coutinho, o gancho é seu. Que belo gol em relação ao Indifute, também o dólar. E é isso, o Indifute no movimento técnico vai voltando. O Gui ainda brincou, né? Alguém segura minha mão que eu quero comprar esse Indifute. Essa aí ele não pegou. Mas o dólar ele pegou. Numa pegada de baixa mais forte, chegou a furar os 5,70. O dólar muito mais colado à dinâmica internacional para o alívio da equipe econômica, um recuo de 1,15. Nós apuramos aqui, não houve intervenção do Banco Central até esta altura em que nós estamos falando. Painel Mover Pro, batemos aqui internamente. Então, é uma queda pura da moeda americana. Informação tem que estar sempre clara e desmistificada. O dólar vai voltando para a faixa dos R$ 5,69. Sim, ontem o estresse ele foi substancial na moeda americana, você tem um repique de volta, mas ele é aprofundado pelo que acontece com a dinâmica da moeda americana a nível global. Já o índice tem o repique em função da forte queda de ontem e agora um ambiente de amarra, porque o Indifute precisa esperar o Ibov à vista pisar no gramado para tomar uma direção maior. Máxima de novo para o Indifute. O Coutinho fala. Se você olhar sobre essa ótica, né, você tem 137.240, mínima de ontem. Tô arredondando, tá, pessoal? 135.100. Conta rápida, isso vai dar 2.100 pontos de alta. Então, se você pegar a mínima de ontem, olha o que o mercado já voltou. Né? O mercado já voltou no 0 a 0, 2 suportes, que eu falei, compra especulativa sob suporte para quem gosta desse tipo de operação. Ok, deu certo, beleza. Tamo junto. Agora, mercado baixista. Reitero, dias como esse, né, eu escuto, né, vejo o Gui falando, o Leozinho, o Buca, enfim, né, e lembro da minha jornada, né, dias como esse dão aula. Então, assim, aquilo que era certo, previsível, tá na cara, é o comportamento padrão, então tá aqui, né, então imaginava-se $1, então aqui o dólar caindo já 9h30 da manhã, você já tem no meu aqui 1,20% de queda, se eu não tiver errado.
Então é isso daí. Eu acho que tem que ter humildade, tem que ser com calma. Essas operações, tanto essa operação do índice narrada agora, quanto a venda do Gui, enfim, são tudo operações dentro de um critério, tá? Então, por favor, o mercado lá fora vai azedando, o outlook americano ruim, o interno aqui a gente já sabe qual é a regra do jogo. Então, assim, por favor, sejamos muito comedidos aí, utilização de stop e tal, para ninguém estragar o final de semana e para que a gente possa seguir contribuindo e ajudando vocês. Que interessante a maneira como nós construímos o racional até aqui da cobertura, porque com toda a justiça e proporção, foi classificado como muito positivo o momento em que o governo apresenta o contingenciamento, o bloqueio e uma peça orçamentária muito mais colada à realidade. Tanto é assim que o mercado entregou um Ibovespa em disparada, uma curva de juros em forte fechamento, um dólar muito mais barato. E isso ficou muito comprometido com os ruídos relacionados ao IOF e com as medidas anunciadas propriamente ditas. Ocorre que, quando o mercado já estava fechado, houve recuo por parte do Ministério da Fazenda na faixa das 23h40, quase meia-noite. Este recuo não tinha tido como ser precificado. Eu bati um pouco mais cedo com o Alex se o recuo seria suficiente para dispersar todos os ruídos relacionados à parte do IOF. O Alex entendeu que não, que achava muito difícil, que isso seria suficiente para desarmar o risco, como outros contribuidores que por aqui passaram. O que a realidade está nos dizendo remonta a isso ou passa um pouco por outra forma de digestão? Eu deixo a interrogação para vocês. O mercado estaria, e aí eu tô ansioso também, o Alex vai voltar mais tarde aqui na faixa das 10 da manhã, daqui a pouquinho a gente tem o Buca, a participação dele ainda está prevista, deve estar correndo pra caramba ali para gerenciar o Fundo Cosmos, torçamos para que ele consiga estar conosco. A questão que você coloca é a seguinte, será que o mercado está vendo esse dólar cair? Ou será que a gente pode atrelar a queda do dólar ao cenário internacional com mais peso, à fraqueza do dólar a nível global, em função das tarifas do Trump, que remontam àquilo de fechamento da curva de juros pela dor e não pelo amor, a partir de desaceleração econômica e menos inflação potencial, o dólar estruturalmente mais fraco e o Brasil consegue aproveitar essa onda? Ou o que está acontecendo é uma precificação por parte do mercado da primeira parte do anúncio de ontem, voltando a pesar mais, e a partir do recuo do governo em algumas das linhas das alíquotas de novidade no IOF, também contribuindo para isso. Ou as duas coisas. Então essa é a pergunta obrigatória, Gui, para eu endereçar para você. Se você enxerga que o que nós estamos vendo no movimento de baixa do dólar, a alta da bolsa, vamos esperar o à vista. Eu acho que é temerário. Tanto é que já devolveu metade do movimento, né? Tava subindo 0,6, já está subindo 0,30. Então veja, a alta do Indifut, a gente precisa esperar o Ibovespa à vista, como você mesmo propôs aqui. Lembremos. Mas no caso do dólar, você acha que pesa mais o cenário internacional, que pesa mais a primeira parte do que foi anunciado ontem, muito comemorada pelo mercado, e o recuo relacionado ao IOF, ou as duas coisas? As duas coisas com pesos diferentes, tá? Então, primeiramente lá fora se tivesse não azedado, aqui nós teríamos uma estabilidade, não teríamos guepado, né, que a gente chama, não teríamos essa abertura já no formato mais baixista, e o que eu tenho mais de conhecimento, assim, vamos se dizer, sobre o câmbio é que quando nós temos uma distorção do ajuste, né, devido a um determinado momento, que aqui no Brasil foi IOF ponta fiscal, esse recuo pode trazer ele nessa racionalidade do movimento do preço. Então, para todo mundo entender, o que é esse ajuste, Léo? O ajuste fechou lá no 653, alguma coisa assim. Então, todo mundo que manteve uma posição comprada ou vendida acorda com esse preço no cenário intraday. Então, é uma bagunça generalizada. O candle de fechamento no diário de ontem, quando você pega nas plataformas que descontam o ajuste, forma uma bagunça muito grande. O institucional acorda perdendo, o pessoa física acorda perdendo, acorda com uma distorção muito grande desse ajuste, que normalmente fecha-se em 3, 4, 5 pontos. Ontem foi 100. Então, para continuar essa alta, o dólar pode buscar R$6 na segunda, terça-feira, pode buscar R$7 na segunda, terça-feira, com as derrapadas que estamos tendo aqui e numa recuperada do dólar global. Mas hoje, abrir estressado e estopando todo mundo na venda com essa distorção do ajuste, eu acho que a gente teve um movimento técnico. O Brasil não é 24 horas, graças a Deus, né, a Bolsa de Valores, senão a gente teria tido um estresse na madrugada, com certeza. Então, como a Bolsa fechada, distorção do ajuste e esse benefício de fora para dentro premiou o Brasil e o trader brasileiro que foi aí pro dólar sem a obviedade da compra. 9 horas com 35 minutos.
Curva de juros, Coutinho. O que está acontecendo com os DIs? Traz pra gente. Bora lá, vamos pegar um curto e vamos pegar um longo. Vamos pegar o curto do seu lado esquerdo. DI 1F27, cai no dia de hoje, cota 1 no 4, 0,2, 14,02%. Você vê que tinha um movimento de alta praticamente segunda quinzena de abril. E aí estabilizou. Você tem um canal agora, o 27, que é o curto, ele está praticamente lateralizado, restrito entre 14,09% e 13,91. Já o longo, vamos pegar o nosso 10 anos, o DI 1F35. Esse ainda tem viés altista, cota 13,97%. Também aqui, só que esse sobe, faz leve correção e continua subindo, diferente do 27, que já vinha lateralizado. O movimento é tímido, você vê aqui, você tem uma leve presença de pavio, corpo pequeno, dia anterior um pouquinho de volatilidade, mas também no 0 a 0, não tem movimentos direcionais nem na ponta curta, nem na ponta longa, mas, de qualquer forma, a situação ruim, né? Porque você tem manutenção altista nas duas pontas. Manutenção altista, portanto, em geral. A gente retoma a fotografia relacionada aos Estados Unidos. Na tela para vocês, a tabela da volatilidade, e nós não temos acomodação, pessoal. O VIX continua em 24,53 pontos. Por isso que o nosso GC anterior, ele ainda se sustentava, porque há uma fuga ao risco agigantada pelo mundo, que não está se refletindo no Brasil. Aí você vai ter a divisão, né, dos pensamentos aqui, inclusive eu tô lendo várias percepções do chat. Isso não está se refletindo no Brasil, pelo menos por hora, ou por razões técnicas, ou por fundamentos que remontam mais à primeira parte da medida da Fazenda e do planejamento e orçamento ontem, que foi muito bem recebida pelo mercado, ou da segunda parte, que foi a parte de recuos no IOF, e no limite da terceira, que é a conclusão de uma percepção de risco fiscal menor. Mas certamente o tempero internacional contribui, pelo menos no que diz respeito ao dólar mais barato. Isto posto, veja que o VIX continua disparando, nós temos quase 25 pontos. Yields de 2, 10 e 30 anos recuando. A gente vê 6 pontos base e meio nos yields de 2, 3 pontos base e meio nos yields de 10 e os yields de 30 praticamente zerados. Estão zerando aqui os yields de 30, vamos continuar monitorando com atenção. Deixa eu convocar o Lucas Wood para trazer para a gente Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 futuros, situação dos índices acionários americanos. Pois não, Lucas? S&P 500 na região dos 5.760 pontos, retraindo 1,26%. Dow Jones 41.390 pontos, retraindo 1,13%. Partindo para Nasdaq, 20.760 pontos, 1,61% de queda. E para a gente finalizar, Russell 2000 é o que mais retrai nesse momento, na região dos 2.000 com mais 5 pontos, caindo 2,20%, Léo. Obrigado, Lucas. 9 horas e 38 minutos. Vamos lá, Coutinho. Em relação aos índices, você estava dizendo, atenção, não só eles estão com a tendência baixista, como isto pode remontar a um nível de correção mais estrutural. A gente não teve uma deterioração maior. O que a gente tem é Apple caindo 3, Nvidia caindo 2,7, Google caindo 1,3, Meta caindo 2, Amazon 3, Tesla 1,30, Microsoft recua 1%. Então, graficamente não mudou nada, não é, Coutinho? Eu entendo assim, Léo, você tem muita coisa acontecendo, né? Então, eu imagino que você tenha forças puxando contra e forças puxando a favor. Quando eu olho para o mercado geral, assim, quando eu bato o olho de fora, o que eu vejo, né? Eu vou tirar um pouquinho o zoom dos gráficos, tá? Você vê que você tem uma lateralização, você vê que você tem redução de volatilidade, você vê que você tem candles pequenos, você vê que você tem uma, seja alta ou baixa, no caso aqui alta, praticamente orgânica. Então, o que eu tô chamando a atenção, na verdade, é que assim, pro mercado cair, às vezes ele cai uma vez, e aí você tem um candle só que vai lá e define o movimento. Às vezes você tem um movimento de translação, ele vai lá e ele vai montando o movimento de correção. Então, o que eu tô chamando a atenção é que você tem, né, como o Lucas, por exemplo, narrou, né, Dow Jones cai 1,36, S&P cai 1,5, ou seja, 1,5, 2, 3, já são, os meus olhos, valores que são importantes serem vistos. Então, você tem sim uma rotação, você tem uma probabilidade do mercado iniciar um movimento de baixa, e é isso que eu estou chamando a atenção. O Léo, por exemplo, como comentou do VIX, se você olhar, Léo, de licença, eu vou colocar o gráfico do VIX na tela. À vontade. Olha só o candle de hoje do VIX. Então, recordar é viver. Qual é o nosso índice VIX que a gente já estaria no momento de estresse? 23,20. Quanto está valendo o VIX agora? Quase 25. Então você vê que o VIX ele veio desacelerando, envelopezinho de baixa, tudo sob controle, encontrou fundo. E agora o que aconteceu? Encontrou fundo,
começou a subir. Hoje, disparou, rompe 23,20, vai para onde? A priori, 29,50. Na tela para vocês, essa história para a gente repercutir com o Gui. Trump anuncia a tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia a partir de junho. Vamos para o corpo da notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta a tarifa de 50% sobre todos os produtos importados da União Europeia, com início previsto para 1º de junho. A medida, segundo ele, é uma resposta às barreiras comerciais e práticas consideradas desleais adotadas pelo bloco europeu. Por meio da Truth Social, o presidente americano disse que as negociações com a União Europeia não estão avançando. Trump criticou o bloco, afirmando que foi formado esse conjunto de países com o principal propósito de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio. No momento em que Pedro Albuquerque chega aqui às nossas estruturas, então Coutinho vai dar uma rápida licença para a gente acomodar o Buca aqui na bancada. Trump criticou, portanto, o bloco, dizendo que eles tiram vantagem dos Estados Unidos. O presidente citou como exemplos as poderosas barreiras comerciais, os impostos sobre o valor agregado e as penalidades corporativas ridículas, na palavra do presidente, além de manipulações monetárias e processos judiciais. Bom, enquanto o Buca se ajeita, Guilherme Cunha, o seu destaque final. Quero te agradecer muito pela tabela. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um dia incrível, um dia histórico. Esse movimento do Trump derruba bolsas mundo afora e inclusive a sua própria, principalmente Nasdaq. Ouro, Leozinho, é onde está pegando muito forte esse movimento do sentimento da aversão a risco. É ali que nós estamos metrificando. Olha que loucura, né? São 2% de alta para esse movimento do ouro que subiu nesses últimos 2-3 dias. Na dúvida, de novo, né? Mantenha a cautela. Fechamento hoje muito importante para projetarmos a segunda-feira. Um beijo do Cunha e parabéns a todos aqui pela grande aula que demos nessa semana. Valeu, fui! Valeu, 9h42, o Edson Soares está colocando. Antes das 9, a perspectiva não era de que o dólar fosse disparar, e você tem razão. Assim, realmente, o tom da nossa cobertura apontava para um contexto segundo o qual a moeda americana ela tinha tudo para ficar mais elevada. O que nós não tínhamos como peça, e saiu na faixa das 8h50, essa tarifa do Trump contra a União Europeia que mexeu estruturalmente com o mundo e já nos obrigou a revisitar a tese a partir da abertura. Isso não era um elemento, é um elemento muito importante porque enfraquece a moeda americana a nível global. E eu agradeço, Edson, é isso aí, foi a linha de coerência mesmo que a gente foi organizando a partir dos contribuidores e da análise e opinião deles. Pra gente cumprimentar o Buca, falas de Austin Goolsbee, do Fed. Primeira, uma tarifa de 50% da União Europeia é uma ordem de magnitude diferente da situação atual. Tarifas tão altas seriam assustadoras para a cadeia de suprimentos. Uma fala preocupada e preocupante de um dos integrantes do Fed sobre a condução de política monetária a partir dessas tarifas anunciadas por Donald Trump. O QR Code já está na tela, o link já está na descrição, também fixado no chat. Mais de 3.600 pessoas precisam estar conosco para operar com a corretora do TC num futuro próximo. Se inscreva, se aliste e tenha o ecossistema do TC para operar com as melhores taxas, as melhores vantagens e o melhor contexto, como o Buca nos ajuda a organizar hoje. Bom dia para você. Fala, gente, beleza? Faltam 10 dias para o lançamento da corretora do TC. Eu vou ser breve aqui, eu sei que é um dia tumultuado. 10 dias apenas. Eu vou dar uma masterclass ensinando tudo que eu aprendi nos últimos 18 anos de mercado financeiro. O fundo TC Cosmos é o melhor fundo do Brasil desde 2023. Nessa aula gratuita, custa uma moedinha só que vocês ganham ao abrir a conta na corretora do TC. Vocês vão aprender muito sobre o mercado. Então eu espero vocês. 10 dias por uma grande revolução no mercado financeiro. A gente chega com muita tecnologia, Léo. Muita diferenciação para o resto do mercado. A gente construiu uma corretora para vocês, porque nós somos vocês. Eu sou trader também, os fundadores do TC são traders. Esse é o nosso objetivo. Por sinal, a gente vendeu a Economática, anunciamos ontem um passo bem importante na reestruturação do TC e no foco na nossa vida de corretor agora. A gente tem amplo caixa, ampla tranquilidade para trabalhar e executar e acelerar o nosso projeto. Vamos para o mercado? Partiu, Buca. Partiu o mercado. Bom, ontem eu começo pelo Brasil, uma coletiva de imprensa, mais uma desastrosa do ministro da Fazenda, que começou desdenhando o mercado ao falar do IOF e depois recuou, né, quase na madrugada,
recuou em parte das medidas. Continua sendo um sinal bem ruim na minha visão, tá? É um governo que sistematicamente trabalha para aumentar a arrecadação e gastar em novos programas e benefícios sociais. Num país que tem visto a dinâmica da dívida pública subir mês a mês, juros altos, inflação alta, receita péssima e é um partido visando se perpetuar no poder na próxima para vencer a próxima eleição de 2026, arrebentando as contas públicas. E aí quem é esmagado? Cidadão comum é esmagado, maior inflação é ruim para todos e principalmente para o mais pobre. As empresas estão esmagadas, aumenta-se o custo de capital com a elevação do IOS, diminui a lucratividade das empresas, foi uma notícia negativa no geral. E aí você falou muito bem, Léo. Primeiro, o dólar não subiu tanto por enquanto, porque uma parte das medidas foram revertidas. 2, essa guerra comercial que voltou, que também é ruim, quando o mercado melhora, o Trump se sente mais confortável para tomar medidas, né, que impactam os mercados, principalmente se falando de guerra comercial. E aí a gente vê um dólar mais fraco, e um dólar mais fraco é benéfico para a moeda dos países emergentes, demais moedas. DXY está fechando de novo hoje, então são 2 componentes que fazem com que o dólar não suba tanto. Mas, quando você anuncia uma medida como essa de IOF, que todos sabem, todo mundo que tem um QI acima de 80 sabe que é uma medida para aumentar a arrecadação, para lá na frente, provavelmente, aumentarem o valor do Bolsa Família para 2026, não é para reduzir dívida. Se a intenção fosse reduzir dívida, a nossa dívida bruta estaria abaixo de 60% do PIB. Não é o que está acontecendo. A dívida caminha lá para os 80%, 85%, há previsões inclusive de 90%, porque o governo não consegue cortar gastos, não gosta de cortar gastos. Então, quando o governo anuncia uma medida como essa, muitos hoje estão mandando dinheiro para fora. Recuou em parte ali de remessas para investimento. Quem vai fazer remessa para investimento está mandando dinheiro para fora hoje. Então é um sinal ruim de instabilidade, ruim para a Bolsa. Aí vem, Léo, no que eu já tinha falado aqui na TC News. Estava todo mundo eufórico, né? A Bolsa bateu 140 mil pontos. Eu citei aqui várias vezes. Bola no chão, mantenha a guarda alta. Melhor ferramenta é ter mais caixa, não entrar em euforia, não operar alavancado, não operar com opções. Foi o que a gente fez no TC Cosmos. A gente aproveitou que a Bolsa começou a subir sem parar e a gente foi diminuindo posições no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Além disso, a gente está vendido em índice. Citei aqui para vocês. Contra a nossa carteira comprada. Porque eu acho que o mercado está muito eufórico nesse exato momento e negligenciando os riscos de um governo que vai fazer de tudo e mais um pouco, e vai gastar mais, e vai gastar mais, e mais para tentar se reeleger em 2026. Então a gente tem vários meses aqui de pressão potencial num governo que não está ligando para as contas públicas para se reeleger, tá? Notícia boa, uma notícia boa. Começa a ficar mais tangível a candidatura do Tarcísio para 2026. Não sei se acompanhou, Léo. Ele esteve em um evento agora, né, no qual estava lá o Derrite, entre outros nomes de centro e direita e partidos de centro. O Tarcísio está falando, começa a falar nacionalmente mais aberto. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então a gente tem aqui uma eleição que está longe ainda. O governo, no meu entendimento, vai continuar gastando para tentar recuperar uma popularidade que está muito baixa. E se essa popularidade começar a subir um pouco, se não houver novas crises, né, que eles são especialistas, se essa popularidade começar a subir um pouco, vai haver ansiedade na Bolsa. Então, nesse momento, eu prefiro deixar de ganhar muito, né? A gente está no melhor mês da história do TC Cosmos. O TC Cosmos sobe mais de 7% no mês. A gente está dando mais de 310% do CDI esse ano. Como eu disse, com muito orgulho, é o melhor fundo multimercado do Brasil. São milhares de fundos desde 2023. Agora a gente tirou o pé, estamos observando, porque eu acho que não tem mais tanto prêmio nas bolsas. Estados Unidos também chegou perto de 6 mil pontos.
abaixo de 5.700, talvez a gente comece a aumentar. O que eu acho que é esse endgame aqui das tarifas para a Europa, que você vai me perguntar, já tô Sim, me manda bala, antecipando, manda bala. Léo. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a China. A Europa vai bater de frente, vai subir tarifas, vai ficar 1, 2, talvez 3 meses de briga e depois a Europa vai ter que recuar em alguma intensidade e essas tarifas vão baixar. É isso que eu tô enxergando, mas até lá é mais ruído. Eu ia te perguntar sobre a alocação dos Estados Unidos, já que em relação à brasileira você deu detalhamento. Começa um movimento possível de pullback, uma correção mais estrutural? Não, eu acho que assim, eu não vejo a bolsa voltando para 4.850 pontos, tá? Eu não tô vendo esse cenário, mas ao diminuir posições, Léo, eu já vislumbrava uma possibilidade da bolsa ter realizações. Foi uma alta brutal. A bolsa saiu rapidamente de 4.850 para quase 6.000 pontos. A gente está falando de mais de 20% de alta. Rapidamente, em 1 mês e meio. É uma recuperação fulminante, poucas vezes vista, né? Então, já havia uma euforia no mercado. Abaixo de 5.500 pontos, certamente nós vamos aumentar posições. Talvez abaixo de 5.700 pontos, não falta tanto agora, 70, 80 pontos, a gente vai avaliar, né? A política comercial do Trump é ruim. Não era a que ele anunciou que era uma política recíproca, que eu falei 1000 vezes aqui, que se fosse recíproca ia ser bom, mas não é. É uma política baseada em truculência e traz bastante instabilidade, né? Traz ansiedade para quem produz e a gente está aqui agora num foco na Europa. A parte, só que, Léo, o olho do furacão do anúncio da tarifa comercial, lá, a fase mais instável, ela já passou. A gente já vê o endgame disso. Estão ocorrendo negociações. Eles estão negociando com a Coreia do Sul, estão negociando com a Índia, estão negociando com o Japão, anunciaram um acordo com a Inglaterra, já entraram em fase de negociação com a própria China e aqui vai ser uma dura negociação. Então a gente sabe que o Trump está fazendo isso para entrar em negociação e fechar acordos comerciais. É isso. A ansiedade de antes, né, aquela realização brutal, Léo, é porque o governo falava que não tinha negociação. Não estamos abertos à negociação, vai ser isso e acabou. Então a gente sabe que agora, pelo menos, existe a possibilidade de negociação, é o cenário base à negociação e essas negociações vão ocorrer. 9 horas e 52 minutos. Buca, importante a gente registrar a primeira parte dos anúncios de ontem, que foi muito bem recebida pelo mercado. O governo demonstrou um pé muito mais colado à realidade ao sugerir 32 bilhões praticamente de contingenciamento e também de bloqueio, fazendo com que o arcabouço fiscal fosse mais cumprido. O mercado reagiu positivamente, trazendo mais apetite pela bolsa, o dólar foi derrubado, a curva de juros despencou. Depois, os ruídos relacionados ao IOF tumultuaram as negociações e trouxeram um ambiente carregado para o início da jornada de hoje. O que você achou da primeira parte e do anúncio do bloqueio e do contingenciamento? Não, o bloqueio e o contingenciamento, isoladamente, foi um anúncio acima da expectativa do mercado. Foi exatamente o que aconteceu no ano passado, Léo. Os caras vieram com cortes de gastos, que seria uma notícia boa, bem aquém do necessário, por sinal, mas por si só seria uma notícia boa, mas vieram com uma isenção para 40 milhões de pessoas. O que aconteceu agora? O governo veio com um contingenciamento e um bloqueio de 31 bilhões de reais e veio com mais uma agenda de aumento de arrecadação. De novo, para que serve aumento de arrecadação nesse governo? Para gastar mais. Quantos programas sociais foram anunciados nos últimos 3 meses? Minha Casa Minha Luz, mais uma faixa no Minha Casa Minha Vida, intenção de aumentar o Bolsa Família para 2026, soltado por um analista político e um jornalista petista. Eu já perdi a conta de quantos programas sociais são, a própria isenção do imposto de renda. Num país que não cabe no orçamento mais isenções, mais benefícios sociais e também num cenário externo altamente incerto. Quando você tem um cenário incerto, você ajusta a casa e não é o que está acontecendo. Então, eu não acho que as medidas foram boas.
A gente está vendo também uma subestimação contínua do governo de gastos, uma superestimação de arrecadação, e o resultado está aparecendo aqui. É necessário mais contingenciamento e o governo vai brigar agora para bater a banda inferior do limite do arcabouço fiscal. É isso que está acontecendo, Léo. Uma última informação, o Goolsbee do Fed, Austin Goolsbee, segue falando, ele declarou há pouco que cortes de juros ainda são possíveis nos Estados Unidos, porém no horizonte de 10 a 16 meses. Se nós estamos em maio, ele está falando entre março e maio do ano que vem. Não é o cenário base com o qual o mercado ainda trabalha, já, depois dessa barata voa que a gente viu com a tarifa do Trump para cima da União Europeia a partir de 1º de junho, saindo de 10 piso para 50. Vamos ver o que a FedWatch, ferramenta do CME ou da CME Group, nos diz. Mas até muito pouco tempo, do tipo ontem, o mercado ainda trabalhava com 2 cortes de juros até dezembro. Não é o cenário do Goolsbee. Esta informação paga... Buca, tem uma pergunta importante aqui para organizar. Nós estamos diante de uma precificação da Bolsa que tem um dilema, um paradoxo para se posicionar. De um lado, a popularidade baixa do Lula abre espaço para uma mudança na agenda econômico-política, o que tende a trazer força compradora para o Ibov. De outro, a mesma popularidade baixa tende a elevar o risco fiscal, por várias vezes você bateu nessa tecla, com um ímpeto mais gastador, a fim de o governo do Palácio do Planalto recuperar a popularidade perdida. Houve momentos em que o mercado preferiu precificar o primeiro eixo, houve momentos em que o mercado preferiu precificar o segundo. O que a tua intuição diz sobre futuro de precificação daqui para frente? Eu acho assim, primeiro eleição. Eleição não é o componente majoritário que está fazendo preço no nosso mercado, ao contrário, 10, 20% tem um componente eleitoral, a gente ainda está longe da eleição, mas esse mercado vai começar a respirar a eleição com certeza no primeiro trimestre de 2026, tá? O que fez preço na nossa bolsa foi um cenário bem mais benigno para o resto do mundo. Dólar mais fraco, né? Compra de bolsas emergentes, compra de China, isso fez preço na nossa bolsa. Esse foi o principal componente da nossa bolsa, tá, Léo? Mas, enquanto o governo for capaz de trazer medidas para tentar levantar sua popularidade, a receita para levantar a popularidade são mais gastos, enquanto o governo tiver na janela possível, e qual é essa janela possível? É até o fim do recesso no segundo semestre. A partir do ano que vem não tem mais medidas, não passa mais nada no Congresso, o Congresso está bloqueado, está todo mundo indo para a campanha, né? E não vai passar mais nada, e o mercado vai respirar a eleição. Então até lá existe um risco de medidas ruins, né? De mais gastos num país que não tem espaço para gastar. Então, sintetizando aqui o meu racional de novo. Os próximos 3 meses, até agosto, setembro, onde sai o PELOA, né, que a gente vai ter uma visão de orçamento 2026, até lá a gente tem riscos grandes ainda. Que o governo pode fazer loucuras para tentar se reeleger, né? E isso pode ter um impacto no mercado que começa a precificar caso o Lula recupere uma parte da popularidade. Então eu vejo riscos até aí, tá? A partir de novembro, dezembro, já virando o ano, novembro, dezembro já não dá mais tempo de fazer nada, já vai estar muito próximo do recesso. Aí a gente começa a entrar numa zona eleitoral, no qual o mercado não vai olhar o que o Lula fala, o que o Haddad fala, e ele vai olhar pesquisas e quem está competindo, de centro, de direita, e se o Lula vai de fato para a reeleição. Aí a gente vai respirar a reeleição. Essa é a minha visão. Eu acho que o PT vai chegar bem fraco para 2026, apesar da gastança. Não descarto uma recuperação de popularidade do Lula, inclusive já tinha falado aqui, ele ensaiou uma recuperação, aí veio a bomba do INSS. Não descarto, porque são muitos gastos, muitas isenções, muitos benefícios a mais, mas eu acho que o PT vai sim fraco para a eleição de 2026. Mesmo assim, vai ser uma eleição difícil, toda eleição no Brasil é difícil, e eu acho que há uma grande chance de uma troca de poder na eleição de 2026. Está acontecendo na América Latina, Léo. Começou o movimento forte na Argentina. O Milei encaixou o governo. Muitos desdenham, né, como se fosse mágica para pegar um país destruído com 2.000% de inflação e que o ajuste fosse acontecer em uma semana. Milei está com popularidade acima de 65% na Argentina.
O PIB vai crescer esse ano. Serve de exemplo para a América Latina. Chile, Boric não vai eleger o sucessor. Popularidade abaixo de 30%. Esquerda. Vários escândalos de corrupção, assédio sexual no governo. Aí vão para a Colômbia, eleição no primeiro trimestre de 2026. Petra, Gustavo Petra. O filho tá preso. Escândalos de corrupção no governo. Não vai ser eleita a esquerda na Colômbia, muito provavelmente. Aí vamos pro Peru. O presidente do Peru foi deposto por corrupção. Esquerda também. Deve entrar à direita no Peru também, eleição no início do ano que vem. E aí, por fim, é o Brasil. Então, o pêndulo tá virando nos principais países da América Latina e existe essa chance no Brasil. Significa que o Lula não vai ganhar a eleição? Não. A gente trabalha com possibilidades e probabilidades. Isso pode ser revisitado toda semana, todo mês aqui, baseado nos fatos. Mas eu acho que a gente vai ter uma candidatura forte de centro de direita para ir contra o PT, contra a reeleição do Lula em 2026. Vamos ao fato, a provocação e a pergunta final. O fato, nessa semana, os Estados Unidos aprovaram, pelo menos na Câmara dos Representantes, o projeto de lei de Trump, que acaba estendendo uma porção de cortes e que, no fim do dia, traz menos arrecadação. O buraco dessa arrecadação que vai faltar não será totalmente preenchido pela arrecadação que as tarifas, em princípio, serão capazes de trazer. Esse é o fato. A provocação. Existia um mundo antes da agenda do Trump que funcionava nos seguintes moldes, Buca. Os Estados Unidos são deficitários cronicamente, mas eu, mundo, não só aceito como financio a dívida americana, porque o crescimento americano me proporciona também o meu crescimento e assim vamos. Este mundo, pela agenda do Trump de fechamento da curva e de encarar a questão do déficit comercial, ele ficou chacoalhado. Nós estamos voltando para ele? Não, o discurso está muito parecido com o do PT, inclusive. Né, de crescer o PIB para aumentar a arrecadação e diminuir a dívida, fazendo um monte de incentivos, estimulando a economia. O Bessent parou de falar dos 10 anos. Não fala mais de que o 10 anos tem que cair. E parou de ter o discurso de cortar o déficit, né, esse ano, porque não é o que está passando no Congresso, pelo menos até agora. Então mudou o discurso. Inclusive o próprio Bessent, que é o secretário de Tesouro americano, deu uma entrevista esse domingo, ou domingo passado, dizendo que ele esperava que a economia crescesse para que fosse reduzido o déficit. Então mudou bastante o discurso, né? Então preocupa. A curva de juros dos Estados Unidos deu uma empinada. Eu não acho que é fator determinante ainda, porque dá para resolver a situação fiscal dos Estados Unidos. Talvez esse governo fique mais empenhado nos próximos anos, não sei, tá inconclusivo. O fato que é o que você falou, Léo. Somente as tarifas e uma redução bem mais tímida de gastos, porque o Departamento de Eficiência dos Estados Unidos não conseguiu cortar 1 trilhão, não vai ser suficiente para reduzir o déficit dos Estados Unidos. Então é um fator de atenção. Isso derruba a bolsa? Não necessariamente. Se você está gastando mais, no caso dos Estados Unidos, né, que é o centro do capital do mundo, o PIB deve crescer mais nos Estados Unidos, a expansão de lucro das empresas deve acontecer. Por isso e por inteligência artificial que vai destravar a margem ao longo dos próximos anos. Por isso a bolsa pode subir ainda, entendeu? Então eu tenho uma visão que se o S&P continuar realizando agora, abaixo de 5.700, 5.600, a gente vai fazer o que a gente gosta de fazer, comprar ações que já estão começando a ficar descontadas, né? Se o S&P começar a disparar de novo, a gente vai fazer o que a gente gosta de fazer. A gente vai diminuir posições, né? E esperar uma janela de oportunidade para comprar ações americanas de novo. Enquanto o cenário estiver muito incerto, porque a bolsa americana é um produto feito para subir. O investidor americano tem um chip de investir na bolsa. Então, passando a nuvem de incerteza, a gente pode, talvez, carregar ações americanas por um bom tempo, Léo. Buca, teu tempo está chegando ao fim aqui, 10h05 era o seu limite. Muitas perguntas pelo WhatsApp relacionadas a como investir no TC Cosmos. Peço que o seu destaque final fique em cima disso. Beleza, eu quero convidar vocês para o Masterclass ali, que está com QR Code, o link está fixo no chat. Eu vou dar uma aula de algumas horas para vocês. São centenas de pessoas cadastradas, talvez seja o maior aulão aí do mercado financeiro, da história do TC e do mercado no geral. Eu espero vocês. Para isso, vocês precisam abrir conta na corretora do TC. É fácil, é um processo de menos de 3 minutos.
Faltam 10 dias para a gente lançar a corretora do TC. Falta pouco. Se cadastrem agora. Vocês vão ganhar 5.000 moedas. A minha aula custa apenas uma moeda. Uma TC Coin. Apenas isso é um valor simbólico. Então eu espero vocês. Falta pouco para a gente lançar a corretora do TC. Vocês vão se surpreender. A gente vem com muita tecnologia. Com vários diferenciais para vocês. Valeu, Léo. Obrigado a todos. Obrigado pela audiência. Peraí, um segundo. Foram 5 perguntas do TC Cosmos. Como é que faz para investir com você no TC Cosmos? TC Cosmos é só se cadastrar no mesmo... Abriu conta na corretora do TC. Vocês já podem investir no TC Cosmos. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês para que vocês consigam investir no fundo. Façam um cadastro. Façam um alistamento. O fundo já é público, já dá para investir. A gente já passou de 800 cotistas, recorde. Tá? Estamos com recorde de patrimônio. Eu espero vocês. Tá bom? Boa! Decola, Buca! Valeu. Falou, valeu. Pedro Albuquerque passou por aqui. 10:05. Bom, o Coutinho vai voltar para a nossa bancada, o Gabriel Junqueira vai chegar remotamente, o Guto Cerávulo também está de olho em oportunidades e você é o nosso convidado para a dinâmica do Mercado à Vista neste dia 23 de maio de 2025. Eu quero agradecer profundamente os mais de 3.700 simultâneos, vou dizer aqui, centenas e centenas de comentários, o engajamento alto. Eu nem pedi like, nem deu tempo de pedir like, nós já temos 1.600. Se você está gostando da nossa cobertura, se você entende que a gente faz uma boa companhia para quem está tradando, para quem está investindo, pega o nosso link, espalha nos grupos de traders e de mercado financeiro que você tem. Foi assim que a gente cresceu, sempre organicamente. Nunca houve qualquer impulsionamento. Nosso crescimento é orgânico desde o primeiro dia, em praticamente 5 anos de projeto. E nos dá um orgulho tremendo olhar para quase 3.700 pessoas, para quase 1.700 likes e, enfim, tudo que vocês têm nos proporcionado com o respeito e o prestígio da audiência. É claro, alguns vão se identificar mais com um comentarista, outros vão se identificar mais com outro comentarista. É do jogo. São de 8 a 12 vozes, em média, que passam só pelo Manhã TC News. Ao longo da grade, mais de 20 a 25 vozes, dependendo do dia. Muitos ângulos, muitas escolas, diferentes jeitos de operar. Tem gente que olha só para gráfico, tem gente que olha só para contexto, notícia. Tem gente que olha só para fluxo, tem gente que olha só para preço. Tem gente que olha para volatilidade intrínseca. Tem gente que olha para cenário internacional e não está nem preocupado com olhar Brasil. Tem gente de todo tipo. E você que está do outro lado, certamente é gente que a gente quer ter perto. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E vamos juntos, o Mercado à Vista já é realidade neste dia que, do ponto de vista noticioso e de cobertura, está se desenhando como um dia único, um dia peculiar. 23 de maio de 25. Senhoras e senhores, nós temos o Ibovespa abrindo para baixo neste primeiro momento. Este movimento é previsível. É um Ibov que está apenas correndo atrás do buraco aberto entre ele ontem, quando o árbitro apitou, e o Indifut. O Indifut foi muito mais para baixo. Então é natural que haja um encontro para o fechamento do gap. É o destaque inicial que eu gostaria que o Coutinho nos trouxesse. O dólar, que chegou a cair 1,10, 1,15, ele está agora caindo 0,78%. Inegável. Continua um dólar baixista, mais próximo à faixa dos R$ 5,70 do que próximo à faixa dos 5,80 ou 5,85, que nem chegou perto de acontecer hoje. E por quê? Nós temos 3 hipóteses. A primeira, que é a principal, não estava no radar, veio como notícia, como surpresa pelo Truth Social do Trump, a imposição de tarifas em 50% contra a União Europeia. Isso derrubou o dólar a nível internacional e, justiça seja feita, já era um dia de dólar mais fraco a nível estrutural. No overview com o Rodrigo Costa aqui no Esquenta, eu narrei a derrota que o dólar estava sofrendo para todas e quaisquer moedas. Ninguém estava perdendo para o dólar. O dólar é que estava perdendo de todo mundo. Isso foi acentuado com a declaração do Trump, que basicamente contrata menos crescimento econômico para os Estados Unidos, menos apetite pelo risco e menos vontade de colocar capital lá na terra do tio Sam. Resultado, o dólar que já andava fraco ficou mais fraco. Isto é o principal eixo e a grande novidade, ela não estava no radar para ser digerida. Soma-se a ela outras 2 hipóteses. A primeira,
o mercado voltou a olhar com mais carinho para a primeira parte dos anúncios de ontem dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, porque esta primeira parte foi muito positiva. Ela foi ofuscada pela segunda parte do tumulto em relação ao IOF. No entanto, ontem, praticamente na madrugada, já no início deste dia, portanto entre 11h50 e meia-noite, o Ministério da Fazenda, pelo X, lá na rede social, vai lá e basicamente revoga algumas das linhas relacionadas às novas alíquotas do IOF. Na prática, isso também pode ter ajudado não só a apequenar o risco que o mercado ameaçava precificar do IOF, como a voltar com os holofotes para a primeira parte dos anúncios, que foi uma parte muito mais consciente, lúcida, de pé colado à realidade, no que diz respeito às receitas, às despesas e à necessidade que um adulto na sala tem o papel de vocalizar, de contingenciar e bloquear cerca de 32 bilhões de reais para que se cumpra o arcabouço fiscal que foi proposto pelo próprio governo. E isso está ajudando a gente a embalar uma moeda americana mais fraca. A ver os próximos minutos, esse é o contexto que nos leva para o mercado à vista de hoje. Vamos juntos. Coutinho, com você agora. Dólar e índice no gráfico. Vamos lá, pessoal. Bom dia novamente. O índice do seu lado esquerdo. Então, o mercado está aqui. Esse é o candle do dia de hoje. A gente está no 0 a 0. O mercado ainda se acopla. Você tem de 1,36,500 conta rápido, 1,37,400, 900 pontos de upside, que já foi e já voltou. Você tem o espelho baixista também e o mercado está ali praticamente ainda no 0 a 0. Desacelerou, a gente chegou a fazer um tradezinho de compra especulativa, o mercado aguarda. Olha o gráfico do Ibov. O Ibov vai fazendo a sua manutenção. À medida que o mercado vai saindo de leilão, o índice vai se reacoplando, aconteceu aquilo que eu comentei, né? O Ibov deveria cair, deveria reacoplar com o fechamento de ontem mais o dia de hoje. O dia de hoje não traz, por enquanto, queda para o Ibov, isso tomando como base o índice futuro, e a gente está ali ainda meio na expectativa. Para terminar a análise, a gente vai para o dólar. O dólar também, mesma coisa, lateralizado, a restrição passei de manhã, R$ 5,644, com R$ 5,767, o dólar tá ali, também já apresentou vol, já caiu no dia de hoje, já subiu, permanece ainda no 0 a 0, sem formação gráfica definida, day trader de plantão, mantemos a recomendação, índice dólar, tranquilinho, sem mão pesada. 10 horas, 12 minutos, o Coutinho segue exibindo o dólar e o índice para você ver como os candles estão chacoalhantes no dia de hoje, nós seguiremos monitorando. São pouquíssimos os papéis que estão subindo, eles não enchem nem mesmo os dedos de uma mão. Se eu quiser exagerar aqui e chamar um 0 a 0 de alta, aí sim mais de 5 dedos terão que subir. Azul, Marfrig, JBS, BIF 3, BRF, Carrefour e paramos por aí. A ampla maioria dos papéis cai, e essa maioria cai com variações percentuais mais elevadas. Açaí 3 recua 5, Magalu 4,5, Localiza 4,3 e Dux caía 4% quando foi devolvida a leilão. Já já o highlight desses papéis. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10 horas, 13 minutos, Gabriel Junqueira na ponta da conexão, traz o seu destaque inicial para um dia tenso. Bem-vindo. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Lucas, bom dia, pessoal. Bom, o dia de hoje ele começa com esse fechamento de gap que você bem comentou, Léo, das notícias que a gente viu ontem, né? Então ontem, mais uma vez, o Ministério da Fazenda não decepciona, né? Ele anunciou um corte de gastos, o que aumentou ali o índice chegou a estar performando muito bem, e no mesmo dia tiveram ali a destreza de anunciar o aumento do IOF e todas as questões relacionadas a isso, que causou aí uma realização muito forte nos índices acionários brasileiros, um aumento da cotação do dólar, uma abertura da curva de juros. Bom, um cenário muito semelhante ao que a gente viu no fatídico Pacote Day no ano passado, né? Então, muito semelhante, né? Ao mesmo tempo que eles anunciam um corte de gastos, eles vêm com uma outra medida totalmente sem nexo, e aí você vê um mercado reagindo de forma muito negativa. Obviamente o Ministério acabou voltando atrás dessa medida, mas o estrago já estava sendo feito, e agora os ativos eles fecham esse gap que tiveram ontem com os índices futuros, né? Então, natural que a gente tenha um dia aí realmente de acomodação e de fechamento dessa precificação
que abriu bastante ontem, né? O que eu chamo de destaque inicial aqui, Léo, é o JBS. Hoje é o dia da Assembleia, né? Agora às 10 da manhã está sendo a Assembleia para aprovação da dupla listagem da JBS, então a qualquer momento a gente pode ter a notícia da aprovação ou reprovação desse movimento da empresa, que pode trazer um re-rating das ações da JBS bastante agressivo, né? Então ficar muito atento. Eu tenho certeza que quem está cadastrado na plataforma do TC e tem acesso ao painel Mover Pro em tempo real, vai conseguir pegar esse trade do começo ao fim, Léo. Que belo destaque inicial, meu caro Gabriel Junqueira. Não à toa, a JBS é um dos poucos papéis que avançam. 0,4% de ganho agora, 42 e 43. Coutinho, para complementar o Gabriel, vamos para o gráfico. É um dos poucos papéis que estão no verde. Depois a gente vai para os destaques gerais, os papéis que mais estão caindo. É um dia de muita dificuldade para quem está comprado na Bolsa Brasileira. Não há como apequenar. Então, de repente, a pessoa... Eu me coloco muito no lugar dessa pessoa. É uma pessoa que começou a ver o gringo. Inclusive, todas as evidências sugeriam, você é trader? Bota a prancha e surfa, porque o gringo está sustentando a Bolsa. Isso ao longo das últimas semanas. Aí, de repente, a pessoa conseguiu surfar, mas ela manteve posição comprada, de repente entrou um pouco tarde, não estava com o home broker aberto ontem, na parte da tarde, não viu muito do chacoalhão, não conseguiu zerar posições. É um dia em que as pessoas estão zerando posições hoje, tentando se ajustar. Tem blue chip aqui caindo 3%. B3, por exemplo, está de volta à faixa dos 13,92. E assim, tem mercado para todo mundo, para todos os tipos, para todos os perfis. Se você está com um horizonte de alocação mais longo, hoje é dia de promoção para muito papel. Léo, mas pode ficar mais barato ainda? Pode, o que é uma melhor notícia ainda para você que tem um horizonte mais longo, correto? Se você, por exemplo, gosta de pegar um Banco do Brasil a R$ 24,70, ele está agora na prateleira custando R$ 24,70. Lembra, pode ir para 22. Se você acredita no que você está comprando e acha que está barato, a 22 então você vai comprar mais. Claro que isso é um horizonte o quê? Médio, longo prazista. O próprio Coutinho ensina. Para mim não existe preço médio. Se você está operando contra a tendência, você está errado. Para, segura, espera a reversão e entra. Para que pegar a faca caindo? E se for pegar uma compra especulativa sob suporte, por exemplo, é com mão fina, mão pequena, aguardando uma reversão que te dê mais sustentação gráfica. Ele nos ensina isso aqui diariamente. Mas no fim do dia, os estilos, as estratégias existem, são diferentes. E para quem está, por exemplo, com o trade com vistas às eleições de 2027, por exemplo, este trigger está comemorando uma bolsa mais barata. Avalie o seu risco, o seu apetite por risco, a sua saúde para se expor ao risco e a proporção em que você vai aguentar alguns tapas que a bolsa pode te dar. Mas, dependendo do horizonte, pode ser uma grande oportunidade. Tem mercado para todo mundo. Vamos para o gráfico de JBS, depois a gente retoma alguns dos destaques das blue chips, meu amigo Marcelo Coutinho. Não posso deixar de falar que eu ouço você falando e sabe aquele pai que olha pro filho e fica encantado? Eu fico encantado com você, Você lindão. me ensina todo dia, meu garoto. Obrigado. Pessoal, olha só, JBS, o gráfico, ele reflete muito essa questão, né? Porque assim, ele é autista, não tem nem o que falar. Suporte ali no 3474, desceu, eu imaginei ainda 3572, ok, virou ali e subiu. JBS nos últimos dias monta uma lateraliçãozinha, eventual envelope de alta, tudo sob controle, só que também isso aqui pode ser o início de um pivô de baixa. A figura, ela não é lá uma figura. Então, JBS, em função dos comentários do Junqueira, né, que pode ter aí um trigger externo que pode mudar o papel, a figura gráfica, ela é, vamos falar assim, boa, mas não é aquela figura de compra. Então, se eventualmente você não quer comprar uma eventual queda desse papel, coloca o stop. O ativo cota 4246, o ativo tem 166 de volta, o stop loss está na casa de R$2, então vale sim uma proteção, tá bom? Se você eventualmente comprar e o papel explodir, vai ficar mais bonito ainda. Da eventualidade que o mercado entenda que tem que corrigir, a correção ela pode também ser muito forte. E aí, de novo, vale uma colocação de stop. 10 horas 18 minutos, JBS, portanto, passada limpo. Bom, vamos lá então. Meus amigos, qual que é a fotografia? O Ibovespa está caindo 1,6%. Esse 1,6%, como o Gabriel salientou em cima do destaque inicial que eu coloquei, esse 1,6%, ele basicamente tem dois ingredientes. Ele tem o fechamento do gap do Indifut ontem e ele tem um eventual mau humor a mais para ser colocado nos preços hoje. Eu digo isso porque o Indifut, que já caiu tudo que caiu ontem, está caindo também.
O Indifut volta a cair. O Indifut está caindo 0,20%. Então não bastasse tudo que caiu ontem, o Indifut está caindo hoje. Se o Indifut estivesse no 0 a 0, então a gente teria o quê? Apenas o Ibovespa tentando fechar o gap e o Indifut dizendo, não, eu já parei de cair. O que o Indifut está dizendo é, não, eu tenho uma gordurinha para cair ainda. 0,20% de queda. E o Ibov recuando 1,6%. São 2.180 pontos a menos. É uma despencada do Ibov. Não chega a 2%, 3%, mas acima de 1,5% já é uma desidratação superior a 2.000 pontos que a gente não pode banalizar. O Ibov se despede dos 140, quase 141 mil pontos aos quais chegou e está ameaçando perder os 135. Na prática, na sua mínima intradiária, o Ibov chegou a perder os 135. Chegaram os compradores. O Ibovespa tocou 134.997 pontos. Mas não é um comparecimento que nos permite dizer que esse suporte do 135 bola é um suporte assim daqueles incontornáveis, né, inescapáveis, longe disso. A curva de juros, ela dá uma aula do que costuma ser a precificação da incerteza. A ponta curta tá fechando, gente, mas a ponta longa chega a subir 11 pontos base. Geralmente, o instrumento curva de juros, ele nos ensina isso. Quando você tem um cenário de nebulosidade, de incerteza, ainda que no curto prazo se vislumbre um juro mais calmo, é a parte média e longa da curva que vai empinar, que vai subir, que vai apontar para o céu. E é o que nós estamos vendo, 11 pontos base a mais, no momento em que as curvas de juros pelo mundo não estão exatamente estressadas. Pelo contrário, desde o anúncio do Trump, o que a gente vê é um movimento até de fechamento das curvas pelo mundo. Se você pegar a tabela da volatilidade, os yields de 2, 10 e 30 anos estão caindo em média 5 pontos base e meio ao descolamento da nossa curva de juros, e isso pode ser atrelado a fatores domésticos. O dólar, quem aproveitou caindo 1,10%, aproveitou. A moeda americana agora recua 0,29%. O que foi um dólar a exatos R$ 5,690 já está num dólar a R$ 5,00 e quase 75 centavos. Há uma separação de 6 centavos entre a mínima da moeda americana e o patamar atual. Na máxima, o dólar tocou, acaba de renovar. A máxima intradiária do dólar acaba de ser renovada, R$ 5,749. Está acontecendo um movimento de deterioração. E tal qual nós antecipávamos no Morning Call, o que o mercado de futuros quebrou. O mercado de futuros trouxe um dólar muito mais barato e trouxe um índice aguardando o à vista, como a gente explicou. Agora, os primeiros minutos do à vista reforçam aquele contexto noticioso que a gente organizou nas primeiras horas do dia. Temos que ver como é que o mercado vai precificar para a gente buscar a coerência e o encaixe entre contexto e precificação. A curva de juros já chega a 19 pontos base a mais nos prêmios. Eu estou narrando em tempo real o estresse, por isso eu não consegui passar a palavra ainda. Seja para o Gabriel, que eu vou convidar de novo, e na sequência o Guto Cerávulo. E todo mundo atento para me ajudar a gerenciar o tempo, hein, meus amigos? Nós temos 10h22 e compromissos aqui, inclusive comerciais com a CME, para a abertura do mercado à vista americano às 10h30. Nosso time vai ajudando a coordenar o relógio junto comigo. Então vejam, a curva de juros já chega a 19 pontos base, dependendo do vértice para o qual se olhe. O dólar vai renovando as máximas e a Bolsa Brasileira no limite de perder os 135 mil pontos. Para eu deixar mais objetivo, em relação às blue chips, há destaques. Magazine Luiza, que para muita gente já não é blue chip em termos de valor de mercado, mas é a grande referência do varejo pensando em Brasil. Lembra que Mercado Livre, apesar de grande operação no Brasil, é argentino. Então, Magalu cai 6%, B3 cai 3,4%, tira muito ponto do Ibov, CSN cai 2,5%, Bradesco cai 2,5%, Santander cai 2,20%, Itaú cai 2%, e aí entra o time do 1%. Eletrobras cai 1,7%, Usiminas 1,5%, Embraer 1,3%, VEG 1,3%, Banco do Brasil mais 1,16%, Petrobras em média 1%, Gerdau sai do degrau do 1%, cai 0,7%, Ambev cai 0,30%, Suzano é exceção, avança 0,34%, e olha que nós temos contribuidores falando de como poderia haver uma rotação, porque o cenário da celulose ficou um pouco mais interessante. Quando a gente vai para a composição, e com isso eu fecho, nós temos aqui na composição do Ibovespa, por pontos, Itaú tirando 230, B3 tirando 160, Bradesco 120. JBS entrega 14 pontos. Opa, pintou aqui um sinal amarelo para a JBS, papel está inibido. Então, olha o valor aqui do destaque inicial do Gabriel Junqueira. Papel está inibido, o que nos leva a supor que daqui a pouco haverá um fato relevante, um comunicado ao mercado, em que JBS poderá ser oficialmente colocada em dupla listagem, com a abertura lá nos Estados Unidos do seu capital.
Isso aqui, vamos ver o que é que já foi precificado, o que é que não foi precificado, mas é um trigger muito positivo para a JBS em princípio. Há alguns que questionam a lógica de precificação muito empolgada, porque os múltiplos não necessariamente vão se assemelhar a outras empresas de igual natureza nos Estados Unidos. Há quem diga que não. A tendência é que os múltiplos se assemelhem, afinal de contas o mercado americano estará desbravado por JBS. Quer queira, quer não, você se posiciona em uma das teses e se está olhando para a JBS, guarde essa informação, JBS S3 acaba de entrar em inibição. Suzano entrega 7 pontos para o Ibov, Guerreira Suzano, BRF entrega outros 6 pontos, Marfrig na sequência fechando o top. São só 7 os papéis que sobem na Bolsa Brasileira. 5 minutos eu tenho, vamos ser objetivos. Gabriel Junqueira, mais um destaque em cima desse contexto, é você. Bom, vamos lá, Léo. Saiu fato relevante aqui. JBS aprovou a dupla listagem nos Estados Unidos pelos acionistas, né? Então, o papel está inibido, ele volta à negociação aqui, pelo que a gente está olhando, 10h38. A proposta foi aprovada e agora, olhando aqui no fato relevante, o cronograma é o seguinte, né? Então, dia 23 de maio a gente teve a realização da GECO, a aprovação. No dia 30 de maio, a data esperada para a concessão do registro de emissor estrangeiro da JBS em Nova York, né? Dia 6 de junho, último dia de negociação das ações na B3 e dia 9 de junho, início da negociação das BDRs na B3, né? Então, JBS aprovada a dupla listagem, agora aguardar como que o mercado vai reagir em relação a isso, né? Eu particularmente vejo como um trigger bastante positivo. Tem a turma que vê muito do compra no boato, vende no fato, né? Esse é um ditado antigo do mercado, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela não está no topo, teria que fechar pelo menos esse topo aí de 46 aí para a gente pensar numa realização. Enfim, vamos aguardar aqui para ver como que o JBS vai se comportar depois desse fato relevante da aprovação na GE, Léo. Excelente, Gabriel. Foi um baita de um repórter trazendo esse destaque inicial de JBS. O fato relevante o Lucas me encaminhou, tá aqui a manchete pra gente oficializar. Dupla listagem é aprovada pelos acionistas da JBS, fato relevante que basicamente formaliza este movimento que vinha sendo antecipado no último curto prazo. Temos 10h26, 4 minutos então. Guto Cerávulo é com você. Vamos ao seu destaque na Central TC Investimentos. É um dia de queda. Você que tanto fala de seguro, certamente acompanhando as oportunidades e traz também a reflexão, o pensamento do dia, na sequência abertura do mercado americano às 10h30. Capricha na gestão do tempo, Guto Cerávulo. Vamos lá, pessoal, vamos lá rapidinho. Leozinho, tava esperando aí 10h15 para falar de JBS e comprar uma put, dado o evento, só que agora foi inibido, vamos mudar, vamos falar de Bova 11. Olha só, turma, eu tô vendo o ouro subindo, inclusive as falas do Buca. Turma, eu acho o seguinte, quem está comprado, por exemplo, em Bova 11 agora, né, dado o cenário de estresse, vale uma defesa, tá? Estou falando de comprar put, Bova Rato 133, tá? Tá saindo agora no meio de spread a 2,20. Quem compra put tem o direito de vender a que preço? 1,33, tá? Ou seja, 1,33 não, R$133. Tá? Bova 11 está cotando agora 132,15, vencimento no dia 20, ou seja, você tem 19 dias para carregar o seu seguro. Perda máxima de 1%. Bom, se eu tivesse comprado, por exemplo, em Bova 11, eu abriria a mão da minha rentabilidade, porque está muito bem comprado, né? Está tranquilaço. 1% só de queda. Agora, né? Mercado mudou, como muda todo dia. Continuar subindo, ganho infinito. Ou seja, vai botar dinheiro na carteira. Porque a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Léo, na grande família é assim. O primo tagarela dá um recado e vê a reação. Se colar, colou. Já a prima barraqueira solta outro. Boca fechada, não entra mosca. Programa de família. Não, vai de novo, Guto. Ok. Temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Epiteto. Beijo no coração. Esse é o Guto Cerávulo, acalmando o coração das famílias brasileiras, às 10h29, tá vendo? Ó, sabe aquele parente que você vai pro almoço, ele tá lá, você fala, putz a vida, ó lá, tava tão bonito o dia, esse sol maravilhoso. Eu vou encontrar lá a dona Lourdes, o seu Joaquim, não queria.
O que você faz? Seja elegante, você dá aquela cutucada com a clareza. O Guto nos ensina a importância da forma todo dia aqui. 10h29, alguns segundos. Senhoras e senhores, vamos para a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos, que hoje ganhou um tempero diferente. Eu vou anunciar aqui o opening call da CME Group com o seguinte gancho. Trump, na boca do gol para a faixa das 9, anuncia via Truth Social que a tarifa contra a União Europeia vai passar a ser de 50%, que 10 que nada, 50%. Quando, Trump? A partir do dia 1º de junho, cai num domingo. Estamos há alguns dias para que essa data chegue. E eu te digo mais, antes de chamar aqui a nossa vinheta de abertura. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse há pouco, vários países estão negociando de boa fé, exceto a União Europeia. O secretário do Tesouro americano endossando as palavras do Trump e indo para um posicionamento muito duro e crítico contra os europeus. O detalhe, o mercado sempre enxergou no Scott Bessent a moderação e o equilíbrio, inclusive nas declarações. Tá na hora de abrir os trabalhos do mercado à vista na terra do Tio Sam. A maior bolsa de derivativos do mundo, a CME Group, oferece os próximos 15 minutos do seu Manhã TC News, que mostram DXY, VIX, yields de 2, yields de 10 e yields de 30 anos, chamando a atenção. As declarações do Scott Bessent, pelas razões que eu antecipei, não ajudam o VIX a diminuir. Pelo contrário, o VIX já acena para os 25 pontos. 20% de incremento, temos 24,33 pontos. E tivesse a imagem sido compartilhada 1 minuto atrás, você veria já 24,7, 24,6. O DXY tem 0,47% de queda nesta baixa estrutural da moeda americana a nível global. Os yields de 2, 10 e 30 anos escancaram o descolamento que há entre a nossa curva de juros e a americana. São 5 pontos base a menos para os yields de 2, 4 pontos base a menos para os yields de 10 e cerca de 1 ponto base e meio a menos para os yields de 30. Vamos passear pelos índices acionários. A Black Arrow da Nelógica vai chegar e o Lucas Wood traz pra gente Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000. Pois não, Lucas? Léo, desde a última atualização que a gente trazia, em média, quedas de 1,3%, 1,5%, teve mudança, mas não muito. O S&P 500 na região dos 5.775 pontos, caindo 1,15%. Dow Jones, 41.445 pontos, caindo 1%, 0,99% de retração. Nasdaq, 20.805 pontos, 1,45% de retração. Partindo para a última, Russell 2000 cai 2,25% aos 2.000 com mais 3 pontos. Léo. Obrigado, Lucas Wood. Tesla está caindo 2, Amazon 1,82. Eu vou trazer o número absoluto da precificação, porque isso ajuda a guiar alguns dos nossos traders. Tesla abre a $335, hein? Amazon se despede dos $200, toca 199. Meta está caindo 1,6%, são $626. Google, de uma resiliência espetacular em função do noticiário e das novidades que a empresa tem conseguido apresentar para o mercado no que diz respeito à inteligência artificial. Google está caindo 0,66%, são $170 com 94 centavos. Nvidia tem um recuo de 2%, $130. Apple está caindo 2,79 a 196, na verdade, $195 com 69 centavos. Microsoft tem recuo de 1,15%, $449 com 67 centavos. O show é do Coutinho, que passeia pelos 4 índices acionários americanos. Coutinho, você deixou uma provocação excepcional quando nós narramos essa notícia do Trump e o impacto dela. Você disse, podemos estar diante de uma correção que seja a antessala de um movimento maior. A abertura do à vista confirma a tua hipótese? A gente segue baixista, então vamos lá, pessoal, canto superior lado esquerdo. Então você tem aqui Dow Jones fazendo a sua manutenção baixista, leve arrefecimento, cota 41457. O que eu fiz aqui foi trocar as 4 linhas dos 4 índices para parâmetros para a gente falar, ok, a partir de agora está decretada a baixa. Se eventualmente te interessar, Dow Jones, 40.658, cota 41.400. S&P 500, cota 5.780. O corte, 5.576. Quando eu vou para Russell, 2023, é o que cota, vai ao corte a 1.906.
20.169. Nasdaq, 20.838. Corte, 19.592. 10h34. Obrigado, Coutinho. Agora, obrigatório a gente ver o impacto da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos nos ativos brasileiros. Até porque, pelo gráfico do VIX, você chegou a passar. Então veja só, pessoal, da porta para dentro está havendo uma melhora. É como se o gringo reconhecesse, pelo menos coincide com a abertura do à vista americano, e é sempre uma hipótese, uma especulação, porque essa informação de fluxo a gente só vai ter daqui a 2 dias úteis. Então é como se o fluxo gringo reconhecesse, na nossa hipótese, que a Bolsa Brasileira tá barata. Pelo menos entrou força compradora. O Ibov, que caía 1,6, tá caindo 1. A gente vê o Ibovespa de volta a 135.867 pontos. Léo, o que está acontecendo com o dólar? O dólar voltou, também me parece muito atrelado ao fluxo gringo, o dólar voltou a uma perspectiva de queda mais substancial. Nós temos 0,7% de marcha ré, R$ 5,723. A curva de juros no Brasil, ela mantém a mesma cara, mas a intensidade diminuiu. Os contratos curtos estão fechando, os médios e longos estão abrindo, sobretudo os longos. Mas nós não temos mais 19 pontos base de alta, no máximo 16,5, por exemplo, que é o que eu vejo aqui agora. Então, o gráfico de dólar e de índice, além do gráfico de juros, vai na ordem que você preferir, Coutinho. Qual que é o insight depois da abertura do à vista americano? Então vamos lá, pessoal. No caso do índice, à sua esquerda, o gráfico melhora, ou seja, altista, né? Então a gente estava baixista, já virou, cota 1,36900, formação gráfica. Aqui eu vou pegar o gráfico de 60, tá? Permanece lateralizado de um viés altista. Se subir, né? Ou seja, ele é baixista, então se subir, 1,38, 250. Dólar do seu lado direito permanece lateralizado, R$ 5,727. Gráfico de 60 para poder olhar um pouquinho do intraday. O Léo comenta, tá correto. Dólar dá uma descansada, também numa formação gráfica ruim, R$ 5,727. Aqui é o contrário, se cair, R$ 5,672. Olhando para a parte de juros, o Léo também comenta de forma correta, deu uma arrefecida, o curto deu um F27 a 14,07%. O nosso longo, que subia mais, sobe menos, DI 1, F35, cota 14,05%. 10h36. Obrigado, Coutinho. Vamos lá, Gabriel Junqueira, vou te trazer aqui para conversa. Só vou pedir uma atualização antes, pedir para o Léo voltar a compartilhar minha tela, pelo seguinte, ó, o VIX deu uma boa descomprimida, amigos. O VIX saiu de 20% de estresse para 15%. Saiu de 24,5 para 23,39. Precisamos registrar isso. E coincide com uma melhora no apetite pelo risco lá nos Estados Unidos, tá? Eu estava acompanhando há pouco a cotação de algumas das 7 magníficas e a cotação melhorou em face ao que eu narrei logo no primeiro minuto. Impressionante. Será que é o varejo e os CTAs, ou seja, as pessoas físicas e a robozada boa do meu planeta, que seguem dando sustentação às bolsas nos Estados Unidos? Me parece que sim, é a inércia. Será que a indústria que está de fora, pelos estudos de fluxo dos nossos contribuidores, do nada passa a entrar, ainda mais num dia como o de hoje? Acho muito improvável. Aí alguém pode estar se perguntando, Léo, mudou alguma coisa? Teve alguma notícia que pode ajudar a explicar por que o VIX descomprimiu? A verdade é que não, pelo menos não em termos assim de urgente, algum destaque mais pesado. Mas é fato que o Scott Bessent há pouco disse, estamos perto de um acordo dos Estados Unidos com a Índia e com exceção da União Europeia, todas as negociações comerciais estão indo muito bem. Foram falas recentes do Scott Bessent que, em alguma medida, podem ajudar a explicar a razão pela qual o VIX saiu de 21% de estresse para 15%. Gabriel Junqueira, meu amigo, o seu olhar sobre as bolsas americanas. Né, também muito volátil. Diga, falar, estamos te ouvindo, diga lá. Não, tô falando que o mercado americano também muito volátil com as declarações do Trump, né? Então a gente tá vendo ali, principalmente na curva de juros, e aí é que eu acho que vem o grande movimento importante que o investidor tem que estar atento nos Estados Unidos, é a curva de juros. Por quê? Por que a gente sempre fala dos juros americanos? Porque o juros americano é o grande ativo livre de risco no mundo. 10 anos, né, tido aí como o grande detentor ali de juros sem o risco, né, por assim dizer, né? Então tudo tem que valer 10 anos mais alguma coisa, né? E a gente tem visto um movimento muito abrupto nessa curva, muito em função dessas tarifas, dessa política mais bélica do Trump e tudo mais, né? Alguns destaques importantes aqui que eu vejo, primeiro, até teve um
um ouvinte nosso que acabou colocando ali a questão do urânio, né? A gente viu o Trump falando que quer fazer a energia nuclear nos Estados Unidos, isso é importante. Temos vários ETFs de urânio, de energia nuclear nos Estados Unidos que você tem que ficar atento. Então, se de fato for acontecer esse investimento do presidente dos Estados Unidos nessa parte de energia, a gente pode ter uma mudança no mercado, e principalmente a Apple, né, que deve expandir a sua cadeia de produção para a Índia, né, e isso também traz ali uma certa volatilidade aos papéis da Apple. A gente sabe o quanto a Apple tem sofrido com a guerra comercial, muito em função dos iPhones, né, então eles fazem muito produto lá na China, e agora migrando um pouco para a Índia, né, isso também pode trazer uma certa volatilidade para esse mercado. Eu volto a dizer que nesse ano de 2025, o mercado nos Estados Unidos ele não é uma tendência de alta clara como foi nos últimos anos, e você precisa ter um stock picking bastante rigoroso e bastante seletivo para conseguir gerar um alfa lá. Não está tão fácil quanto estava nos últimos anos, Léo. Nós temos 10 horas com 40 minutos. Obrigado, Gabriel. Vamos pegar carona nesses dois destaques que o Junqueira organizou. Um destaque passa exatamente por esse gancho de energia nuclear. Ações de urânio australianas dispararam, por exemplo, após o Trump endossar a energia nuclear. A gente tem um fundo que é muito visualizado, monitorado por parte do nosso público, que é o RNM. Vou pedir para o Coutinho já organizar graficamente aqui, e deixa eu trazer o fato para vocês se ligarem. Nesse caso aqui, ó, portal investing.com. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês no detalhe a manchete e um pouco do corpo do texto. Tá aqui, ó. Ações de urânio australianas disparam após relatório sobre planos de Trump para energia nuclear. Tá aqui, ó. Ele planeja assinar uma ordem para impulsionar a indústria desse segmento. Aí algumas ações que dispararam. Os ganhos foram impulsionados principalmente por um relatório indicando que Trump planeja assinar ordens que facilitarão o processo regulatório para aprovar novos reatores, além de fortalecer as cadeias de suprimento de combustível, medidas que apresentam perspectivas mais fortes para a demanda de urânio. Eu quero lembrar vocês que há um preconceito, um estigma muito grande em relação à energia nuclear, porque, infelizmente, quando acontecem acidentes, as consequências são muito desastrosas. No entanto, os especialistas sugerem que é o tipo de energia mais eficaz, no relativo mais barata e mais verde, com menos impacto para o meio ambiente do que qualquer outra fonte. Claro que o grande ponto de delicadeza são os acidentes que eventualmente podem acontecer. Porém, como qualquer segmento de atuação humana, a tendência é sempre que você consiga mitigar, minimizar as possibilidades de um desequilíbrio, as possibilidades de um acidente, na medida em que você vai aperfeiçoando a estrutura dos reatores nucleares, por exemplo. Então, é importante trazer esse contexto. Nós não temos um especialista em urânio aqui na grade, mas é um bom gancho, de repente, para eu mandar um alô para o Tato Barros, que tabelou tanto com a gente, tem um ótimo relacionamento com o TC e hoje fala muito de investimento nos Estados Unidos e é um fiel discípulo de investimento em urânio, monitora muito essa classe de ativo. Vamos conversar com o Coutinho, o RNM, o que é que o comportamento do gráfico diz? Será que a gente pode ver um incremento desse fundo, meu caro Coutinho? Sobe 8,95%, cota 3,988. Você tinha, descontando-se o candle de hoje, olha só como tudo muda, né? Se você olhasse e eu fizesse essa análise ontem, eu pediria cautela, porque você tinha batido num topo e eventual envelopezinho de baixa se formando. Como você tem agora um efeito exógeno, um efeito externo, tá lá. O ativo cota 3,982, remonta um pivô de alta, ou seja, esse envelope de baixa é desfeito, passa a valer a figura anterior. A figura anterior é altista. Cota 3,982, o objetivo do urânio, 4195, 4387. Obrigado, Coutinho. E agora o gancho de Apple, pra gente não deixar ninguém de fora. Mais um golaço aqui que o Gabriel destacou, tem toda a razão. O Lucas Urso também já tinha me alimentado com essa manchete. Ó. Apple deve expandir produção na Índia, com fábrica de $1,5 bilhão da Foxconn. Fabricante de iPhone continua se distanciando da China, mas Trump exige retorno aos Estados Unidos. E você sabe que o Scott Bessent, há pouco, disse: estamos perto de um acordo dos Estados Unidos com a Índia. Coincide, né, com essa manchete anterior, ela faz 3 horas que foi publicada, mas a fala do Bessent é de agora. Então assim, a Apple estaria indo para um país, ou expandindo produção num país, com o qual, os Estados Unidos têm
uma relação melhor, a julgar pelas falas do seu secretário do Tesouro. E sobre Apple especificamente, o painel Mover Pro destaca, o Bessent disse, Trump quer trazer a indústria de volta aos Estados Unidos. E é, em alguma medida, o que esse complemento aqui da notícia diz, ó. O fabricante do iPhone continua se distanciando da China, por isso, se tiver que expandir produção, será na Índia, mas o Trump exige o retorno aos Estados Unidos. Deve conciliar esses dois eixos. Vamos ao gráfico de Apple, Coutinho, pois não? Lateralizado, ruim, entre 193,214, cai nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias úteis. Encontrou um suporte, compra especulativa sobre suporte para os mais arrojados, ali na casa de $195. O ativo hoje sobe no intraday, cai 2,68% com relação ao fechamento do dia anterior, gera essa oportunidade especulativa de compra, mas o gráfico em si, extremamente desfavorável. Obrigado, Coutinho. Temos 10 horas com 45 minutos pra gente fechar. Prometi, vou cumprir. A gente tem um baita de um orgulho. Um baita de um orgulho de contar com a CME Group aqui no dia a dia. É a maior bolsa de derivativos do mundo. Vocês sabem o que é isso? Uma marca dessa envergadura associada à cobertura da TC News, isso em muito nos honra e foi recíproco. A CME trouxe palavras bastante parecidas dentro do segmento em que a gente atua e da produção de conteúdo jornalística que a gente entrega. É uma honra enorme. E não bastasse a relevância que a CME tem em qualquer proporção, esta ferramenta aqui, que toca na FedWatch e, portanto, na maneira como o mercado, via CME, antecipa os próximos passos do Fed ou precifica as próximas ações do Fed, essa ferramenta, ela, há 26 dias da próxima reunião, nos permite constatar que não há qualquer possibilidade para o mercado. Bom, alguém poderá dizer assim, não. Existe 5,4% de chances de cortar juro lá nos Estados Unidos. Existem essas chances mesmo, vocês têm razão. No entanto, a ampla maioria dos derivativos aponta para manutenção dos juros entre 4,25 e 4,5. Aí nós vamos para as últimas 4 reuniões do ano. Para julho, 73% ainda enxergam manutenção. Para setembro, tem jogo, hein? 32% vem em manutenção, mas já tem 52% de derivativos enxergando espaço para o primeiro corte. Para outubro, 40% vem no máximo um corte só até lá, 36%, belo jogo, quase um empate, enxergando já o segundo corte. E para dezembro, prevalecem ainda as projeções de 2 cortes, 21% enxergam um corte até o final do ano, 29%, 3 cortes de 25 pontos base. No oferecimento de CME Group, você curtiu a cobertura durante os 15 primeiros minutos da abertura à vista do mercado americano. A CME Group volta com a nossa abertura da Terra do Tchução, nosso Opening Call, na segunda-feira, 10h30. Valeu! 10 horas com 47 minutos. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se acalmou mais a Bolsa Brasileira. O Ibov encontrou um denominador ali nos quase 136 mil pontos, não é, Gabriel? 135.921 pontos, o dólar está caindo 0,69. JBS, atenção, tá em leilão. Deixa eu ver aqui a variação percentual de JBS. A gente está vendo uma leve queda de 0,19 na variação teórica. E aí sempre aquele ponto, né? Antecipa no boato, realiza no fato. Pode acontecer isso em relação ao JBS? O leilão dá uma invertida agora, tá subindo 0,10. Gabriel vai ter mais uma oportunidade de comentar a respeito. Pois não, meu amigo? Pois é, Léo, essa é uma máxima do mercado, né? Você antecipa no boato e você vende no fato, né? Mas eu vejo, assim, sendo honesto aqui, eu não acho que seja muito isso na JBS, não, até porque a JBS não está no topo, né? A gente poderia ter visto isso se um movimento de alta tivesse forte ontem, então, né, eles já comprando, mas não é o que aconteceu. Ontem a JBS caiu, ela não vem antecipando muito isso, até porque a gente teve, né, a notícia que talvez não fosse aprovado, porque os votos à distância indicavam reprovação da dupla listagem, e isso poderia ter trouxe, né, uma pressão de venda para os papéis. E se você vê, a JBS ela está longe do topo dela, precisaria subir quase 10% para chegar no topo, né? Então, pode ser que aconteça? Pode ser, né? A gente está vendo aqui, acompanhando o leilão, mas eu acredito que deve ter sim uma pressão de compra e um movimento positivo nos papéis hoje, Léo. Valeu, Gabriel. Quando a gente vai para oportunidades, qual papel te parece mais barato hoje, que você adoraria ter no portfólio? Eu estou olhando mais para as blue chips, inclusive,
e que poderia ficar como um caminho para o público que está nos acompanhando estudar, buscar mais informações. Banco do Brasil, por exemplo, está numa mínima intradiária aqui de R$ 24,71. Eu já imagino por onde você vai no caso de BBAS3, até pela sua coerência. A faca está caindo, você está de fora, você quer esperar algum sinal de reversão. Mas de repente há outros papéis que você estava louco na boca do gol para comprar e hoje estão numa promoção. Só que eu não sei também o quanto tempo essa a promoção vai durar. Diga aí, meu caro Gabriel. Bom, Léo, essa pergunta ela é sempre muito interessante, né? Eu, particularmente, eu vejo que tem, principalmente quando a gente olha para domésticos, uma oportunidade muito boa em alguns papéis. Teve um até que a gente comentou recentemente, né, Léo? O Track and Field é um papel que eu gosto muito, veio com resultados muito bons. A Track and Field tem sido uma belíssima empresa, crescimento de margens, crescimento de KPIs operacionais. Ela tem um problema de liquidez, poucas pessoas investem na Track and Field por conta da liquidez e muitas vezes ela acaba ficando um pouco para trás. Eu acho que se a gente olhar para esses domésticos hoje, você vai ter muita mais oportunidade. Um outro papel que eu gosto bastante também, que para mim tem um potencial de valorização enorme, é o Grupo Simpar, porque dentro do Grupo Simpar você tem ótimas empresas, você vai ter boas empresas como Vamos, como Movida, como as não listadas, como a CS Frotas. Então tudo isso traz um grupo muito interessante, um grupo que tem uma alavancagem alta e que nesse movimento de fechamento da curva de juros que a gente está vendo, ele pode voltar a se valorizar. Então, você olhar para esses dois papéis muito ligados ao doméstico, tentando antecipar uma melhora na nossa economia, né, Léo? Acho que como tem muitas pessoas falando, ainda é um pouco cedo para a gente antecipar essa transição econômica, essa transição de governo, mas o mercado ele não costuma também deixar muito ponta solta, não. Quando ele vê minimamente uma mudança, ele já vai antecipar e já vai botar isso no preço, Léo. 10h50. Gabriel Junqueira, vamos despedir de você e partir para os destaques finais aqui do Coutinho. Que importante contar contigo num dia como esse. Obrigado, um abraço, até segunda-feira. Bom, eu que agradeço, Léo. Um grande abraço a todos e fiquem atentos aí, meio-dia a gente vai trazer a tese de BR Partners no almoço de negócios, né? Então fiquem atentos, você que gosta de BR Partners, vamos conversar um pouquinho, eu, você, o Vini, pra gente entender o que essa empresa faz e como que ela tá hoje, viu? Um grande abraço, Léo. Bom final de semana para todo mundo aí. Valeu, meu amigo. Parabéns por mais uma semana aqui com a gente. 10h51. Coutinho, vamos lá então. Alguns dos pedidos da audiência aqui, mandar um beijo pra Sandra Bastos, tá falando aqui de Apple, valeu Sandrinha, bom revê-la aqui. O Silvio Barbosa também tá na área, o César Almeida, o David Diógenes, ou seria Davi Diógenes. Vai me orientando aí, meu amigo. O Ciclopes Bessent e o Samir da Silva Rosa, sabia que ele ia comentar se estivesse ouvindo, porque eu falei de urânio, ele tem uma posição enorme, né, de urânio na carteira e invariavelmente pede o RNM e tá aqui, depois da posição em URNM, ele está dizendo que IBIT é a sua principal. Bom, nos pedidos da audiência tem muita gente falando, vamos começar com o Edson Figueiredo, ele é membro do YouTube do TC, depois eu vou para Banco do Brasil, prioridade para os membros do YouTube do TC. Ele está falando de Profarma, grande Edson, querido amigo de sempre aqui com a gente também. Vamos lá, Coutinho. Profarma PFRM3, vamos dar uma olhada no papel, o ativo tá bonitão. Bateu ali na terceira linha em homenagem ao meu querido Léo Levati, não passou. 8,77 inicia processo de correção. Então, no curto prazo, ele é baixista, você está extremamente bem comprado. No seu caso, eu colocaria um stop, eventualmente zeraria, tá? O papel tá na máxima, zeraria a 8,34 ou próximo desse. Se você eventualmente quiser pagar para ver, zera metade, mantém a diferença. Sua próxima pergunta é, ok, vai até onde? Então você tem um primeiro suporte desse cara a R$ 7,94. E você tem um mais conservador que te leva a R$ 7,25. Então se tudo der certo, cai a 7,94. Se tudo der errado, cai a 7,25. Coutinho, agora sim, Banco do Brasil, BBAS3, estava próximo das mínimas, chegou a renovar a mínima em R$ 24,67, caiu 1,28%. Pela nossa convivência aqui, você até chegou a sugerir, com parcimônia, uma eventual compra especulativa sob suporte. A gente está num candle que está furando um dos suportes relevantes. Agora já é aquela história de, opa, Léo, faca caindo, é melhor observar? Se você se sente desconfortável, não tem problema nenhum em zerar, até porque montou um envelopezinho de baixa. Cai, lateralização para cair. O que eu comentei aqui é, quem gosta de Banco do Brasil, compras parciais, preço médio positivo, pega R$100 mil, divide em 4, 5 tranches e vai fazendo
compras pequenas. Da forma que está montado, falei isso, se eu não me engano, essa semana, quarta ou quinta-feira. Já se sente desconfortável? Zera. Não tem problema nenhum. Como você entrou com pequena posição, seu stop fica barato. Se você vai permanecer comprado em BBAS3, eu acho que essa é a figura, ou seja, vai até onde? 23,20. Papel cota, 24,73. Então você tem uma longa baixa para você tomar um calorzão para em 23,20 eventual alta. Essa é a pergunta que tem que ser respondida agora. E tem algumas pessoas mais entusiasmadas dizendo que B3 está em promoção. B3 está ficando barata. Peguei alguns comentários nessa direção. B3 cota agora, deixa eu pegar aqui bonitinho, ele até voltou para R$14 pelo que eu tô vendo aqui, ó. 14,5, mas é uma queda de 2%. E aí? B3 está dentro de um canalzão enorme de alta, tá? O ativo teve a sua máxima a 1 no 5, 1 no 1. O que você vai fazer você vai tirar essas duas linhas, porque você não precisa delas. Ela tinha, inclusive, um envelope de alta, né? Sobe, lateraliza, mas não subiu, caiu. O que você faz? Pega o envelope e transforma em pivô. Para isso você faz o quê? Pode apagar tudo, que esse monte de linha já não nos interessa, e você vai traçar uma só daqui até aqui. Bovespa, B3 no curto prazo baixista, cota 14,04, eventual queda 12,95 para posterior alta. Então você tem aí mais um pedacinho de queda, isso vai te dar R$2 quase de queda, R$1 de queda, é 12,95, 13. Então é R$1 de queda para posterior alta. Coutinho, muito obrigado pela semana em geral e por hoje em particular. Obrigado, querido. A gente se vê na semana que vem e eu os vejo às 14 horas.